Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando o 34º Podmax. E você que está ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Está iniciando o nosso bate-papo. Agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade de vida de estarmos aqui, para conversarmos um pouco com um grande parceiro, que é o meu parceiro Saulo, lá da Saulo Fornem, está com a gente hoje. Então a gente vai bater um papo abençoado. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade de vida, de estarmos aqui na mesa do Podmax pela 34ª vez, e a gente fica muito feliz porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui de novo. Inscreve no canal da gente, inscreve no nosso canal, aciona o sininho, distribui nosso link para seus amigos, familiares, colegas, parentes e aderentes, para que nós possamos ter mais visibilidade. Saulo, meu irmão, em primeiro lugar, boa noite, seja bem-vindo. Cal, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer você, te parabenizar por abrir esse espaço aqui para a gente conversar um pouco. Obrigado. Eu que sou fã e ouvinte aí do Podmax, acompanho sempre que posso. Estou sempre acompanhando, e quando não posso acompanhar ao vivo, eu depois vejo, vale a pena ver de novo, Então, quero te parabenizar por você ser esse grande... esse cara visionário que tem aberto aí esse espaço para divulgações e para que pessoas venham aqui, deixem suas ideias e isso é bom. Gratidão enorme. Cara, é muito bacana, porque assim, é um projeto que a gente iniciou lá atrás, e tal, então assim, isso é muito bacana. Hoje é o 34º bate-papo aqui na mesa do Podmax. Isso é muito legal porque é sinal que está dando certo, Deus está abençoando, e você é um grande parceiro do nosso projeto, eu fico muito feliz por isso, gratidão, poder ter a Saulo, a tua marca aqui dentro do nosso projeto, é muito bacana. Até que... Eu me lembro quando tu teve a ideia, que tu chegou aí e falou comigo, antes de começar o primeiro podcast. Exatamente. E olha, já... Amanhã faz 8 meses que nós inauguramos. Bacana. 8 meses amanhã. Meu irmão, bora pro nosso bate-papo. Maria Heloísa, que está ligada com a gente, a Aline Polon, uma grande ouvinte nossa lá do Bom Jardim, o pessoal está começando a entrar na nossa live. Cliente nossa também, gente. Cliente, né? Bom demais. Saulo, é assim, todo bate-papo nosso, a gente começa querendo saber quem é o nosso entrevistado, a pessoa que vai estar com a gente. Então, assim, eu quero saber quem é o Saulo. Fala para nós aí quem é o Saulo. Saulo Pereira. Primeiramente aqui, eu também quero agradecer todos os ouvintes, agradecer sua audiência, o pessoal que está aí, tanto assistindo quanto ouvindo, a gente sabe que tem um alcance gigantesco, mesmo que não seja ao vivo, mas o pessoal depois ele vai lá na página. Cal, eu sou filho de Pacajá, sou filho de Admilson e filho da dona Alzeni, nasci aqui no Pacajá e tenho 34 anos, sou casado, quero mandar um alô também, um abraço especial para minha esposa, para minhas princesas. E não mande não para ver. Para minhas princesas, para minha mãe, toda a minha família, meu pai, meus irmãos. E sou um empreendedor que está aí, fazendo história, graças a Deus e graças a cada um de vocês, nossos clientes, o pessoal que confia na gente. E é isso aí, sou filho de Pacajá, nasci aqui no Pacajá, graças a Deus meus pais vieram, minha mãe é capixaba e o meu pai ele é baiano, vieram há bastante tempo já desbravar essa terra, assim como milhares de pessoas, e nós estamos aqui. Pois é, nós conversamos mais cedo sobre essa situação de Pacajá, de Transamazônica, cara? E assim, teu pai chegou aqui no início, lá na década de 70. Por aí. O teu pai, os teus avós, você estava conversando sobre o seu avô, porque é o pai da tua mãe. E tem muitos anos que você está aqui. E você é pacajaense, nasceu, se criou aqui, Então, é muito bacana. O que o Saulo fez da vida? O Saulo se formou em alguma coisa? O Saulo tem uma formação? Qual é a tua formação? Fala para nós. Cal, eu tenho o segundo grau completo, e formação acadêmica não tem nenhuma. Gosto muito de aprender. Sou apaixonado por
por sempre estar aprendendo algo, curioso, né? E a prática, ela é bom, né? Sim, Aprender na prática, eu gosto muito disso. Aprender na prática é muito legal porque a gente acaba aprendendo ali no dia a dia. O certificado de parede ele é muito importante, ele é necessário para algo, mas o conhecimento na prática ele é diferente. Sim, obter o conhecimento teórico é incrível, né? Mas quando você parte para a prática, é que você realmente faz as coisas acontecerem. Exatamente, isso é interessante, cara. Eu tive conversando com você mais cedo, montando nosso roteiro, batendo um papo, e depois eu fiquei imaginando assim, pô, o cara tem 34 anos de idade e tem uma história de vida diferenciada. É muito bacana. Há quanto tempo você começou a empreender, cara? Cal, na verdade, o empreendedorismo ele entrou na minha vida desde muito cedo, né? A minha mãe, sempre nas nossas conversas ali, ela sempre fala que logo por volta dos 8 anos de idade, ela plantou um pé de pimenta e daquele pé de pimenta veio aquelas pimentas de cheiro e aí eu já comecei a vender, né? Já comecei a vender aquilo ali para a vizinhança e depois comecei a vender banana na rua, comecei a vender jambo, cheiro verde, geladinho na rua. Então assim, sempre gostei de me envolver nesse âmbito aí das vendas desde muito novo, né? Tá, mas muito novo o quê? 8 anos, 10 anos? Por volta dos 8 anos de idade. Eu ajudava meu pai também, meu pai tinha marcenaria e a gente ajudava ele e também, não era nem por uma questão de necessidade, mas por uma questão de fazer algo, né? Cara, é muito bacana porque a gente vê pessoas, não, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não quero fazer isso, eu não quero, eu não posso. E é interessante porque assim, você começou jovem, você começou criança, na verdade, né? Ter essa ideia e essa visão. Por que eu falo sempre, Saulo? Às vezes algumas pessoas destacam no meio das outras, no meio da sociedade, e aí as pessoas não sabem por quê. Até comentava sobre isso. O Saulo, de onde o Saulo tirou isso? De onde tirou essa empresa? De onde tirou essa loja? Por que cresceu tão rápido? Mas não sabe da história de vida, da tua luta, da tua batalha e a tua perseverança desde criança para estar onde está hoje. Sim, sim. Tu comentando aí, eu lembrei aqui até um episódio que meu pai era marceneiro. A gente foi criado dentro desse... Meu pai é um homem muito trabalhador, muito batalhador. Eu conheço ele muito, eu admissão. Desde cedo, e a gente ia para a marcenaria com ele, de carregar pó, alixar madeira, fazer mesa, a gente fazia tudo. E eu sempre gostei de procurar ter o meu dinheiro. Eu lembro que eu fazia aqueles cofres de madeira, para vender para os caras, para eles juntar dinheiro. Tinha muito, né, de fazer cofre, fazia tamborete, aqueles pedaços de madeira que sobravam, a gente juntava para fazer tamborete. E assim, sempre buscando ter o meu ali, né? Interessante, cara. É uma visão diferenciada, né? É por isso que os diferentes destacam mais. Eu sempre falo isso. E assim, a tua história... Se for falar o que você já fez, dá umas 200 profissões. Dá. Muito bacana, cara. É porque é uma visão diferente e que você buscou desde criança, se procurou ganhar o seu dinheiro, ter a tua independência, ainda criança, igual tu falou do pé de pimenta lá, que tu tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, tu começou a entender que você fazendo aquilo, você teria ali o quê? Tinha uma liberdade financeira. Sim. Ter uma vida mesmo que inconsciente, né? Já trabalhava essa questão de... Não tão inconsciente, né? Porque, sim, verdade. Não é tão inconsciente porque, assim, quando eu quero algo, quando a gente procura algo desde novo, a gente tem um objetivo na vida e sempre busca. Mesmo sabendo que lá na frente poderia gerar vários frutos, como está gerando na tua vida hoje, né? É bem diferente. Então, assim, qual foi o seu primeiro emprego? Fala para nós. Cal, eu acho muito interessante, pontuando aqui, que eu creio, na minha visão, um dos grandes segredos do sucesso é a curiosidade. Sim. Você tem que ter curiosidade, você tem que ter garra, você tem que ter determinação, você não pode desistir diante dos obstáculos, você tem que ter resiliência para ressignificar algumas coisas. Sim. E prosseguir
né, e ir para frente. Eu, como eu te falei, trabalhava com meu pai na marcenaria, e eu falei, não, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso, né, construir alguma coisa, e eu decidi trabalhar numa mecânica. Eu limpava a chave, meu primeiro trabalho. Na verdade, antes desse trabalho, eu já trabalhava para um comerciante que tinha um comércio, uma mercearia, e eu ajudava ele. Trabalhava um horário, estudava na parte da tarde, e pela manhã eu ajudava ele, fazia serviço de banco, ia até o banco, depositar dinheiro, né, ficava no caixa atendendo, e isso, acredito que tinha uns 13 anos, deveria ter uns 13 anos. O senhor que você falou lá do lado da ponte, né? Como é que é o nome dele? O seu Raimundo, né? Seu Raimundo. Raimundo da Venda. Que ele até faleceu de Covid, ali na Rua Primavera, ali logo no começo ali. Isso, foi um dos meus patrões. Raimundo era um cara assim... Ali foi teu primeiro emprego? Sim, o meu primeiro emprego, assim, para trabalhar para alguém. Para alguém, fora? Para alguém de fora que não fosse o meu pai, ali ajudando ele em casa, né, vendendo merenda também, porque assim, antes disso tem a questão do lanche, né? Eu já vendi muito lanche na rua, Cal. Esses professores aí, grande parte desses professores, na época deles de escola, a gente vendeu lanche, eu mais a minha mãe vendia lanche. Eu lembro que hoje, aqui na nossa região, a gente quase não vê. Mas antes, colocava a fralda, né, aqui no pescoço do menino, colocava a caixa com geladinho e colocava aquela bacia de merenda em cima, e eu saía, estudava pela manhã e à tarde eu ia vender merenda na rua. A ponte, eu lembro, eu tenho uma recordação de vender lanche para o pessoal que construiu aquela ponte, a ponte de concreto hoje da cidade. Eu lembro que o canteiro de obras era ali do lado do Brandão, ali próximo onde hoje é o Brandão, e assim, a gente vendeu toda a construção daquela ponte, vendendo lanche para o pessoal, e quando era à noite, a gente ia para a porta da escola, a Luz do Ló, vender lanche lá pro pessoal. Bacana. Porque assim, tu tem uma longa história na parte do teu início de comprar, de vender lanche nas escolas. Agora nós conversamos, até ia comentar com você sobre isso, sobre a questão dos lanches das escolas. Você andava de escola em escola com a tua mãe, ou tu tinha um local certo? Na verdade, a gente atendia ali no A Luz do Ló, né? Era uma das maiores escolas da cidade na época, e a gente ia para ali vender o lanche, né? Na hora do recreio, tinha um espaço que a gente conseguia Dá só sua base bem aí, quero saber. Atendendo, tá descarregado. Não, tá descarregado não, tá de boa. Pode continuar. A gente atendia ali os clientes, né? Atendia os professores, os alunos ali da escola Luz do Ló. Entendi. Então, assim, o teu trabalho, o teu aprendizado a ganhar dinheiro foi muito novo, começou muito jovem, né, cara, criança ainda, mas um amadurecimento, Saulo. Nós sabemos que nada vem por acaso, nada chega, cai de paraquedas na vida da gente, né? E de alguma forma, de algo você tirou isso, você teve uma visão de criança, você é um cara que eu te conheço há muito tempo, você é um cara muito empreendedor, você é um cara muito sério, um cara que as pessoas respeitam você no meio da sociedade, né? E isso é um grande passo, né, para as pessoas que... Henrique, meu microfone deu uma falhada aí, dá uma mexida para nós aí. Não, cortou aqui para mim. Tá bom? Mas tá de boa? Tá, beleza, então acho que é o ponto de ouvido. Vê para mim aí, não tá legal não. Então, assim, é uma coisa diferente, né? É uma coisa diferente porque nós sabemos da grande importância que é empreender, cara. Né? Isso é interessante. Para mim, Cal, eu acredito que o empreendedorismo deveria ser uma matéria da escola. Eu acho que desde muito novo, o jovem, a criança, o adolescente, deveria ser instruído para ele começar a empreender, para ele começar a gerar riqueza. Né? Porque, assim, como você falou, hoje, olhando para trás, até as coisas que foram difíceis serviram de base para construir e o que eu sou e o que eu ainda estou construindo, né, no decorrer da vida. Então eu creio muito nisso. Falando sobre o primeiro emprego, eu lembro que nesse emprego que eu trabalhei na mecânica, eu ganhava R$20 por semana para limpar a chave.
ganhava R$20, né, por semana, e eu ficava vendo, cara, os mecânicos pegavam o dinheiro deles ali e eu anotava, né, na verdade eu funcionava como um secretário pro proprietário ali da oficina, né, todo sábado eu prestava conta com ele morava na roça, e vinha no sábado eu prestava conta com ele dos serviços que foram feitos, mostrava para ele e limpava a chave para os mecânicos. E eu ganhava R$20 ali naquele... Tu era com o Zé Mecânico, lá na Mecânica Pacajá. Isso, na Mecânica Pacajá. Esse foi o seu segundo emprego? Esse foi o meu segundo emprego, assim. Acredito que eu deveria ter uns 16 anos, de 15 para 16 anos. Entendi. Por aí. Entendi. Então, eu era assim, adolescente, né? Essa situação de buscar, de aprender, foi desde criança, né? Sim, sim. Esse desejo, essa vontade de prosperar, de correr atrás, né, de conquistar os objetivos, foi desde muito novo. Entendi. Um objetivo desde criança que você buscou, que você batalhou, que você correu atrás. Isso é muito interessante. Tu peço mandar um alô pessoal, tem muita gente mandando mensagem aqui, ligado com a gente, né? Então, na sintonia com a gente aí. Agradecer o pessoal que está ligado com a gente. Obrigado pelo carinho. Eu estou vendo aqui o meu amigo Matheus. Pessoal, quero agradecer todos vocês. Vocês são especiais. Agradecer também o pessoal lá da Planeta. Tá ligado com a gente? Planeta Purificadores, Planeta Material de Construção. Entendi. Então, eu quero agradecer essa galera. O meu amigo Valdeci aí, Viviane. Valdeci é um dos meus patrões. Eu costumo dizer que... Já falaram sobre a história dele. Eu costumo dizer que eu tenho vários patrões, sou muito grato pela vida do Valdeci, da Viviane, do Rubens, da Valéria, de todas as pessoas. Assim, eu creio que um dos grandes segredos para a prosperidade, Cal, é a gratidão. Com certeza. Você precisa ser grato pelas pessoas. Eu creio que a gente tem que agradecer até pelo que não deu certo nas nossas vidas, né? Porque Deus ele sabe todas as coisas. O que eu falo sempre? Na bonança, no conforto, é muito bacana. Agora, na hora da dificuldade, na hora difícil, é onde a gente aprende, cara. É onde a gente aprende. Cresce, amadurece. A valorizar as coisas, a respeitar as pessoas, a entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, assim, é nos fracassos que o ser humano fortalece. Tal, e assim, fazendo leituras de alguns livros, escutando alguns podcasts, pessoas que estão bem na frente, toda vez que eu vou passar por algum desafio na questão de empreendedorismo, eu lembro e eu tenho em mente que aquilo vai me fazer crescer, vai me fazer melhor, vai me fazer avançar. Porque toda vez que aparece um obstáculo, se você for parar, se você for retroceder, você desiste, você desanima. Então eu sempre tenho em mente, tudo é passageiro. Apareceu um problema, apareceu um desafio. Vai montar um negócio desse aqui no Pacajá, cara, dentro do mato? Falei, não, moço. Aqui é lugar, eu moro aqui. Então, assim, aqui é um desafio constante, meu irmão. Não é brincadeira. E não é diferente da tua história, da tua luta. Eu mando um abraço pessoal, Saulo. A Dina Silva, mandando boa noite. A Raquel Jardim. Raquel Jardim é minha princesa. Um abraço aí para ela, minha esposa. É tua esposa? Pronto. A Lita Costa, minha irmã. Tá legal. O Fernando da Marcela mandando... O Fernando é um lojista. Carl, só um parênteses aí. Quero agradecer todos os meus amigos lojistas do Brasil inteiro. Pessoal dos grupos aí que a gente participa, de grupo de lojista, de empreendedores, eu quero aqui deixar minha gratidão, cada um de vocês que tem feito parte aí da nossa história. Isso é bacana, cara. Tá, então bora lá, manda um abraço aí pro Josenice Lima, né? Saulo, grande homem de Deus, o Elias Brito, meu amigo Saulo, aí sim um exemplo de ser humano. O Edson Ferreira, também mandando Deus, irmão amado, né? E a Viviane Mendes, parabéns, Saulo. A Sara Costa, mamãe aqui emocionada. Quem é essa? Essa aí deve ser minha mãe que está comentando por ela. Sara é minha irmã. Sara é tua irmã, né? Bacana. O Matheus Melo, Saulo manda um alô aí para a Sailândia, rapaz. Esse aí, um cara espetacular. Hoje, Carl, eu sempre falo assim, só um parênteses aí. Graças a Deus que a internet ela nos deu essa possibilidade, como você falou do seu estúdio.
A gente está aqui em Pacajá, mas a gente está conectado com o mundo, cara. O mundo inteiro. Hoje eu agradeço a Deus pelas conexões que Ele tem me permitido viver. Lojista, cara, do Brasil inteiro. Hoje a gente tem conexão em vários estados do Brasil, até para a produção das nossas marcas. Né? A gente troca ideia com o lojista, vê qual é a tendência que está tendo, vê o que está acontecendo em determinadas regiões do Brasil. O Brasil é muito grande, então tem peculiaridades de cada região, e a gente agradece muito a Deus. Quero agradecer o pessoal aí de Açailândia, meu amigo Matheus, gratidão pela sua vida. Matheus é um empreendedor espetacular também de Açailândia. Paraná, agradecer aí o meu amigo Clodoaldo, Fernando da Bahia também, Julião de Minas Gerais. Então a galera toda conectada aí, né? Com eles na loja Jatobá, foram meus patrões, e até hoje a gente tem uma amizade muito grande. O Felipe também, que é espetacular. Guardo eles no coração, assim, pessoas bacana, excepcionais. Cara. O Alisson Carlos, mandando um abraço. Saulo, aqui nós temos os parceiros que patrocinam a gente, e a gente tem que falar desse povo. E esse povo é especial demais, né, cara? Se eu falar desse povo, bora lá, Henrique, fazer o nosso primeiro bloco, tirar esse óculos aqui, vai chegar um pouco mais longe. É isso aí. Agradecer a Provinet, né, que é o seu provedor de internet, melhor banda larga da região, com certeza, Pacajá, Napu, toda a região. Agradecer meu parceiro Paulo, que é um cara, foi o primeiro empresário que acreditou no meu projeto. Eu estava com isso aqui levantado na parede, chamei ele, conversei com ele, falou: a partir de hoje nós somos parceiros. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa pela Provinet, pelo Paulo, principalmente, daí toda a sua equipe, o Bimael, que é o pessoal do Napu, e agradecer de coração, porque é muito maravilhoso, tá certo? Bora lá, mais um. Chama para cá. E Sicredi, né, o seu provedor, Sicredi, que é um grande parceiro, teve com a gente semana passada, né, fazemos sempre podcast com eles, que são parceiros, que é o Banco Sicredi, na verdade a cooperativa, né. Agradecer ao nosso gerente Éder, que é um grande parceiro, um cara diferenciado. O pessoal quiser fazer o seu financiamento, abrir a sua conta, é só procurar o Sicredi também, tá bom? Mais um para nós aí. Alto Posto Tamburi. Tava conversando mais cedo sobre o Tamburi, né? Sim. Falando da história, eu tava lembrando do Tamburi. Primeiro posto, né? Ali. O Tamburi, eu cheguei em Pacajá em 87, eu comentei com você, dia 1º de janeiro de 87, já existia, era o posto Jacaré. Né? E quando, logo depois, alguns anos depois, o Arivaldo, que é um grande parceiro, né, um grande empreendedor aqui, também, né? Grande visionário. Vou trazer ele aqui, tá? Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. E é um grande parceiro, o Alto Posto Tamburi, um combustível aí com qualidade para você. É só procurar o Alto Posto Tamburi, que com certeza você dê um bom atendimento, tá certo? Tem mais uma aí, IP Auto Centro, confiança, credibilidade e qualidade. E o Raleança também. Esse aí também é grande parceiro nosso. Espetacular, né? Empreendedor. Ele chegou ontem, foi hoje, ele mandou mensagem, falou que eu quero vou fazer um podcast com ele. Falou que Marcos, cheguei, pode marcar, vou marcar. Vou assistir, ali tem muita coisa para. É uma história muito bacana. É isso. Mexeu com Lava Jato, mexeu com um monte de coisa, então assim, é um cara diferenciado. Olá, meu irmão, obrigado pela parceria, tamo junto, na IP Auto Center. Chama mais um aí. Aí, Saber Adorar, a força do Nelão. Esse aí sou fã também. O Fabrício, eu fiz 2 podcasts com ele, vou fazer mais um. Que é um ciclo de 3 podcasts, então... Fabrício, além de ser amigo, já é meu patrão também, que eu já trabalhei na construção, construí a casa dele. Legal, cara. Quando o Fabrício precisava na construção, casa dele, a fábrica de ração, tudo lá já trabalhei. Então, um cara espetacular, fenomenal. Fabrício é sem comentários. Ser humano, além de amigo. Grande parceiro. Então, quer fazer o melhoramento genético do seu rebanho, é só procurar a Saber Adorado, falar com o nosso irmão Fabrício, e com certeza você vai ter uma qualidade do teu rebanho. Tá e o Fabrício era meu cliente da sacola, viu? Deixar claro aqui. Fabrício, Valdeci, essa galera tudo era cliente meu na sacola, quando eu vendia em casa na sacola. Entendeu? Continua até hoje. Continua até hoje. São fidelidade. É o que eu falo, são meus patrões. Legal, cara, bacana. Tem mais um, Henrique, no bloco aí? Tem? Esse aí você vai falar. Não, esse aqui tá aqui para servir vocês, né? Eu falo assim que a Saulo é uma loja que ela tá aberta por conta dos clientes, né? Verdade. Os nossos clientes são as nossas maiores motivações. E eu sempre falo, Cal, o empreendedor, ele é servo do povo e funcionário do Estado. Que a gente tem que servir a população e servir com excelência, porque o cliente é que faz o negócio acontecer. Cara, se você não for um empresário que sirva bem, ou um funcionário do povo, como você falou, que sirva bem, você não vai ter, patrão. Sim. Você não vai ter. É igual aqui, eu tenho meus parceiros, eu tenho meus ouvintes, eu tenho meus parceiros que são vocês. Se eu não tratar vocês bem, eu não vou funcionar isso aqui. Sim. Eu dependo de vocês para funcionar.
né? Eu dependo dos ouvintes, eu tenho que tratar bem dos ouvintes, são as pessoas que me assistem, então isso é bacana, isso é interessante. Mandar um abraço pro Paca Burger. Mandou lanche para nós. Esse é diferenciado também e é meu clientão, o Joseph. O Joseph o bicho está pesando 70 quilos. Agradecer, Joseph, meu irmão, obrigado pela parceria, né, por ter mandado o lanche pra gente hoje. Estamos aqui, vamos lanchar daqui a pouco, depois do Pão de Max. O Eric vai sair da dieta, né? Eu não sei o que vou fazer, mas é diferenciado. Esse aí é o Paca Burger é diferenciado. Eu deixo assim para estar pegando eles também na câmera central. Pronto, aí. Grande parceiro. Mas tá me atrapalhando também, tá ficando na minha frente. Depois você tira? Beleza, então. Assim, Saulo, muito bacana, cara, a gente poder entender que nós fazemos algo para as pessoas. O propósito, né, Carl? Eu creio assim, uma empresa ela é aberta para cumprir um propósito. Né? Você abriu isso aqui não foi só para você ganhar dinheiro. Não. Eu não abri um negócio, eu sempre falo isso, eu creio que é por isso que Deus tem abençoado o nosso negócio. E eu sempre falo, é a mão de Deus. Aquela loja ela não está aberta para mim ganhar dinheiro, cara. Ela está aberta para me servir as pessoas. Porque, obviamente, quando eu sou um servo, como eu falei, um servo do povo, um servo da população, dos nossos clientes, automaticamente Deus vai abençoando, Deus manda a gente lá de fora. Hoje a gente estava comentando mais cedo sobre a questão de envio. Hoje, graças a Deus, a gente envia para todo o Brasil. Hoje a gente tem conexões de lojistas de todo o Brasil que mandam mensagem para a gente, pedindo ideia, pedindo um conselho, cara. Isso é muito importante. Cara, é diferente, né, cara? Porque assim, você começou dentro da tua casa, daqui a pouco nós vamos entrar nesse mérito, falar da tua história, como começou a tua loja. Falei aqui. O Fernando de Damasceno também, você é fera, Saulo. Esse aí é diferenciado. A Raquel Jardim está dizendo, Jujuba está assistindo aqui, chamando o papai. É, a minha princesa mais nova. Eu tenho 3 princesas, a Júlia, a Isadora e a Isabela. Isabela e a Júlia e a Isadora. A Isadora. Ah, tá, entendi. O Edilson Freitas, parabéns. Esse aí também é diferenciado. Se eu for falar de todo mundo, o Edilson o Edilson é o Pintinho. É meu parceiro. Esse aí é diferenciado. Homem de paixão, ele, a esposa, a família deles. O Saulo, o filho, que é o Valdeci, né? Tá como filho aqui. Tá mandando parabéns, Saulo. Deus abençoe sempre. Né? Antônia Bezerra da Silva, maravilha. A Milena Lopes, o homem mais estiloso. Milena é minha patroa, a esposa do Fabrício. É diferenciado. A Milena é a esposa do Fabrício. O pessoal diferenciado. Né, cara? O Valdeci também tem que trazer ele aqui, contar um pouco da história dele. Vou trazer o Valdeci. Tá me devendo uma visita, viu, Valdeci? Ali eu conheço a história dele também desde que chegou aqui. Ele é diferenciado também, um cara abençoado. Eu quero só avisar o pessoal que a gente está tendo um pique de internet, de vez em quando está dando uma travadazinha, né, Rico? Caiu de novo? Está dando um piquezinho, mas tranquilo. Voltou? Tá gravando. Tá gravando? Não, então tá bom. Nós tá fazendo ao vivo, tá dando uma travada, mas tá gravando. Vai ficar de boa. Você falou que em relação aos lanches das escolas, eu fiquei mais curioso, eu queria saber um pouquinho mais de detalhe, cara. Você colocava a sacolinha o isoporzinho de chope isoporzinho de chope, a fralda para não cortar o pescoço, porque aquela fita da caixa de isopor, ela corta, né? Corta. Ainda mais quando aquilo ali era bom, porque dava uma motivação a mais pro cara vender, porque quanto mais ele vendia, mais maneirava pra ele. Cara, eu lembro na época que tinha menino que pegava o chopp pra vender só pra chupar os 2, 3 geladinhos que a mulher colocava pra ele ali. Porque sempre tinha, né? Sempre tinha, a mulher colocava 2, 3, isso aqui é pra ti. O menino pegava a caixa de chopp e ia jogar bola e depois levava o chopp tudo descongelado e já pegava o dele. Tinha demais. Só pra dar prejuízo pra cuidar da mulher. Só pra dar prejuízo. Cara, isso é muito bacana, cara. E assim, tu ia pro campo, que tinha o campo na época, ia pro campo, pra quadra. Tu jogou bola, pelo menos? Rapaz, eu não tinha era talento. Eu tinha força de vontade, mas talento passava longe. É mesmo? Ruim de bola. Ruim. Até hoje, quando eu vou jogar, talento passou longe. Eita, meu Deus do céu. Eu queria te ver jogando. Era um desastre. Era um perna de pau mesmo. Não, perna de pau. Misericórdia. Você falou que deu o lanche na construção da ponte. Da ponte do Rio Pacajá.
né? Ali eu lembro da época, foi feita aquela construção, ali tinha uma ponte de madeira, tu pulou muito por aquela ponte. Já pulei daquela ponte e já passei muito ali também com a minha mãe, como eu te falei, para ir vender lanche na escola, né? Porque teve uma época que não tinha energia, né, Cal? Não, O Pacajá... Chegou em 98, 99, 99, a energia aqui? Acho que foi, 98. É. Exatamente. E aí a gente, eu mais minha irmã, já vendemos muito geladinho na lanche na escola, na rua, né? Então, uma história bem bacana aí. Isso é bacana, cara. Eu estava conversando com você aqui, imaginando e lembrando da luta que era, cara. E essa situação de sair de porta em porta, vendendo chopp, isso tu aprendeu muito. Sim. Demais. A empreender depois. Sim. A guardar, a poupar, a multiplicar, que na verdade o empreendedor que tem visão, ele multiplica. Né? Entendi. Ele trabalha para multiplicar. É muito interessante. Porque assim, cara, tudo que você vai fazer é perfeição. Se você começa a fazer algo de novo, baixa o fone de ouvido, o volume no fone de ouvido, Henrique. Não, na mesa de som. Aí, meu filho, aí. Pronto, quem tá estourando aqui, tá me atrapalhando, tô ficando meio perdido. Agora sim. Pode até baixar um pouquinho mais, se quiser, tá bom? Pronto, aí aumenta aqui. Agora melhorou. Aqui é ao vivo, não se aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Aqui é ao vivo. Não. A gente habita nas transmissões no meio do campo, né? E aí o microfone às vezes dá uma falhada. Pessoal, não esquente a cabeça que ao vivo é assim mesmo. Não adianta não que a gente quando faz ao vivo, a gente corre o risco. Claro. Isso é normal. Já aconteceu de pilha acabar aqui no meio do bate-papo, de parar. Gente, espera um pouquinho, vamos trocar a pilha aqui, bora arrumar o cabo do microfone. Isso é normal. Então assim, voltando à nossa conversa, cara, eu acho que toda a preparação, seja ela na vida empresarial, espiritual, social, ela vem a trazer resultado lá na frente. Né? E esse trabalho, a história tua em relação a chegar onde você chegou hoje é muito interessante. Na verdade, Cal, o que nasce pronto nasce tarde. Eu gosto muito dessa frase é do Rony da Reserva, o CEO da Reserva. O que nasce pronto nasce tarde. Então, o que nasce grande é um monstro, né? Então, tudo começa pequeno. As grandes conquistas, elas começam de pequenos passos. Eu vou citar o nome de um cara, que eu acho que a gente se identifica muito com ele, que hoje ele é até candidato a prefeito da cidade de São Paulo, que é o Paulo Massal. Aquele cara em 2013, 2014, aquele cara não tinha nem o que comer praticamente. Sim. Aquele cara tão visionário que a tua história, eu ouvindo ele desse, e lembrei de você e vendo a tua história, tem muita coisa a ver, porque assim, tu tem uma visão diferente no meio de muitos. Sim. E ele tem uma visão diferente no meio de muitos também, porque é fora do normal. Eu estava vendo a entrevista dele, os bate-papos dele dizendo que hoje ele ganha dinheiro em 19 segmentos. Tem 19 segmentos que ele empreende. Entendeu? Então isso, cara, isso é mágico o negócio desse. Não é normal para o ser humano, não. Sim. É muito louco, cara. Sim. Saulo, nós vamos falar agora do Saulo vendedor, cara. Tem uma história legal aí, né? Tem uma história legal aí das empresas que você trabalhou, né? Mais uma preparação na sua vida para chegar onde você é hoje. Claro. Mais um degrau ali, né? Mais um tijolo na construção dessa história que ainda está sendo escrita, né? Sim. Fala para nós, qual foi a primeira empresa? Quer dizer, o primeiro emprego foi lá no mercado, sim. Sim, mas assim, vendedor já mais top, mas já uma loja mais padrão. Veio lá na loja que você falou agora há pouco para mim, que falou foi a Eletro. Eu trabalhei, depois que eu saí do Seu Zé, eu fui procurar trabalho, tinha acabado de chegar na cidade, a Eletrolar. Isso. E daí eu vi, a loja começou a abrir, a loja na verdade ainda não estava aberta, né? Entendi. E eu fui com o gerente, eu lembro que na época, cara, tinha uma seleção grande, tinha que mandar currículo e tal, e eu cheguei pessoalmente para conversar com o gerente, era o Marcos na época. Sim. E aí o Marcos achou até o Marcos até admirou aquela atitude, porque eu fui conversar pessoalmente com ele e eu ainda era menor de idade. E daí, graças a Deus, consegui o trabalho
Eu trabalhei lá Sim. 3 anos e meio. Assinaram minha carteira, eu ainda era menor de idade. Minha carteira, a primeira vez que eu assinei foi lá. E depois da Eletrolar, eu recebi o convite para trabalhar na loja Jatobá, que é no segmento que eu trabalho hoje. Que segmento de moda. Uhum. Era uma magazine na época, a primeira que teve aqui na Ali cidade. próximo a antiga Revemar, né? Isso, onde é a casa das embalagens lá. Isso, exatamente. E lá eu trabalhei 3 anos e meio, foi uma escola muito, muito grande, assim, para mim, na questão da venda, de atendimento. Na época eu até passo hoje para as minhas meninas, na época a gente era bem aguerrido na questão da venda, de competição, de levar o produto na casa do cliente, de entregar o cartão para o cliente, falar, quando você vier aqui, você me procura, e o cliente chegava lá, e o cliente esquecia e procurava outro vendedor, e dava aquela confusão. Isso aí eu já atendi. Esse é meu, e dava aquela confusão. Mas é uma escola, né, cara? É uma escola, né? E você sempre vê o que eu acho interessante no empreendedorismo e na questão das vendas, é porque vai te dando várias possibilidades, né? Entendi. E tudo depende de você. Você não pode se vitimizar, porque um nasceu melhor do que eu, porque fulano é melhor do que eu, porque ele teve mais oportunidade. Não, cara, eu nunca tive eu nunca tive oportunidade. Na verdade, eu muitas das vezes criei as oportunidades. Você proporcionou para você. Criei as oportunidades. Independente da minha realidade. Como eu te falei, depois que eu trabalhei na Jatobá, como eu comecei a vender produto. Eu até trouxe para ti ali um perfume de ambiente para colocar no ambiente. Traz para nós aí. Pega aí para mostrar. Foi o primeiro produto que eu comecei a vender depois que eu saí da Jatobá. Eu fui para Revemar, trabalhei um período na Revemar. Passou quanto tempo na Revemar? Revemar eu acho que eu passei 9 meses, se eu não me engano. Foi 9 meses que eu passei lá. Legal. Depois da Revemar, aí eu fui para a construção civil. Totalmente diferente, né? Aí, não, essa parte aí você deixou quieto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Isso aqui, esse produto foi o que você começou a vender depois que saiu Isso, depois que eu saí da Jatobá. Esse produto eu comecei a vender em 2017. Eu já tinha saído da Revemar também. Eu estava trabalhando na construção civil. Cara, você inventa tudo, né? Não, cara... Você vende Rinodê, cheirinho de carro. Agora a gente tá com essência para carro lá, que é espetacular, cara. Eu até aconselho os nossos ouvintes aí e os nossos clientes a experimentarem, porque o perfume de ambiente, depois eu vou trazer um para você, que a gente oferece para os nossos clientes para colocar no carro, é espetacular. Legal. Esse aqui é o que você começou a vender. Isso aqui, não me explica o que é isso aqui, você? É para queimar? Não, isso aqui é a varetinha para colocar no perfume de ambiente. Esse aqui é um perfume de ambiente, para deixar o seu ambiente ainda mais perfumado. Eu vou abrir. Esse aí é um dos melhores do Brasil, viu, Carl? É tanto que me acompanha... Fazer o merchan da empresa. Esse aqui é fazer o merchan da Saulo, né? Porque a gente é revenda desse produto. Esse produto é de uma fábrica lá de São Paulo, de Barueri. Eu já fui lá na fábrica. Eu tive o privilégio de conhecer os... Então, bora fazer aqui ao vivo aqui. Conhecer o pessoal. Cara, isso aqui é espetacular, porque ele é a base de óleo, né? Isso aqui é totalmente diferente daquilo que tem no supermercado aí. Entendi. Né? O pessoal às vezes quer comparar, esse aqui eu vi lá no mercado. Não, esse aqui é totalmente diferente. É um produto que eu trabalho porque eu creio, Carl, como eu te falei mais cedo, na constância, cara. Você não precisa só fazer, você tem que repetir, você tem que fazer várias vezes. E às vezes fazer até dar certo. Tá sentindo o cheiro aí? Tô sentindo. O pessoal que tá acompanhando a gente aí, tá sentindo o cheiro também? Vamos deixar de cima? Vai, tá cheirosinho? Moço, deixar o seu onde você merece. Esse aqui é uma das fragrâncias que eu gosto demais, tá, Carl? Aqui, ó, pega a caixa aqui. E você trouxe o gerente, né? Não, esse aí é o gerente de marketing da Saulo. Esse aí é um cara... Esse aí merece você fazer um podcast com ele. Esse aí tem conhecimento, viu? Vamos fazer. Graças a Deus, Deus colocou ele, encaixou ele na hora certa. Vamos falar sobre mídia, né? Falar sobre o digital, que é fundamental. Sim. E o que tá crescimento, muito, cara, hoje tudo depende do marketing. Tudo depende do marketing. É por isso que eu falo sempre, Saulo, eu agradeço a Deus, porque Deus me colocou no lugar certo. Ele me colocou no momento certo para fazer algo na hora certa. Eu fiz 12 anos que me acidentei, eu fui para a cadeira de rodas, e você sabe que não é fácil, que eu na cadeira de rodas, pode imaginar que está ao vivo aqui. E eu não faço tudo que as pessoas que são fazem. Eu faço diferente, eu tenho minha limitação.
Ter uma vida Você reinventou, né? Aí eu me reinventei. O que acontece? Eu sempre pedi a Deus, Senhor, me mostre algo que eu possa fazer, que eu possa fazer. Foi durante 12 anos, 11 anos e meio. E aí, Deus me mostrou isso aqui, cara. Então, assim, hoje eu consigo, eu tô aqui com você. Claro, Tô aqui batendo papo. Eu sei fazer isso aqui, a minha vida foi mexendo com mídia. Só não era digital, mas era mídia. Então, assim, uma coisa atrelou a outra e Deus me colocou aqui, eu tô aqui hoje contigo. Cal, e eu sempre falo, o feito é melhor do que o perfeito. Sim. Eu falo isso para as meninas e é um recado que eu deixo para quem está empreendendo, para quem está começando. Uhum. Comece a fazer. Como eu falei, o que nasce grande, nasce tarde. Às vezes o cara tem uma ideia, e outra coisa que eu vou deixar claro aqui para vocês, que a gente vai falando, vai pegando um gancho. Você não é pago ou remunerado por as ideias que você tem. Você é pago pelas ideias que você executa. Exatamente. Então, não adianta você apenas ter uma ideia. Cara, eu tenho uma ideia. Agora mesmo, um exemplo, uma ideia, né? A ideia das camisetas, das camisetas das campanhas, né? Então, assim, tive a ideia, falei, não, vou ter que executar. Como é que eu vou executar isso aqui? Por onde eu começo? Vou buscar fornecedor, vou buscar para produzir. O cheirinho para carro, pô, é uma possibilidade. Como é que eu vou fazer? Então, assim, isso é ideia simples, né, cara? Mas, assim, depois a gente vai começar a entrar na questão da Saulo, da criação das marcas, da criação das logos. Sim, sim. Né? Então, o que eu sempre falo, até para as meninas lá na loja, eu falo, olha, vocês estão aqui numa escola. Pega tudo que você está fazendo, o momento que você está vivendo, e tem aquilo como uma escola e um aprendizado. Ou que Deus está te capacitando para algo maior. Sim. Ah, eu estou trabalhando aqui para fulano e não está dando certo. Cara, faça aquilo. A própria palavra diz que a gente tem que honrar os nossos senhores como se a gente estivesse fazendo algo para Deus. Porque Deus vê e Ele recompensa, cara. Sim. A minha vida é uma prova disso. Assim, o que Deus tem feito, o que Deus tem nos proporcionado, né, que eu vejo que é a mão dele, tem meu esforço, tem noites em claro, porque o empreendedor, Cal, é totalmente diferente de um cara que ele é assalariado, de um funcionário público, sim. Entendeu? E principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tão globalizado, que a gente precisa se reinventar, marketing. Eu tinha a maior vergonha, cara, de pegar um celular e me gravar. Eu tinha a maior vergonha no mundo, eu só fazia vídeo assim, ó. Quando eu vendia em casa, eu fazia vídeo assim dos produtos. Depois eu tive que colocar... Eu não queria vender a tua imagem, na verdade. Eu tinha vergonha. Não é nem porque eu não queria, é porque eu tinha vergonha de vender a minha imagem. Entendeu? Eu tinha vergonha de me mostrar, falar, cara... E aí depois, eu sempre falo, uma coisa que eu falo até nas nossas rodas de empreendedorismo com os meninos, eu falo assim, um dos grandes motivadores é os boletos, cara. Porque quando tu começa a crescer um negócio, quando tu começa a ter várias responsabilidades, ou tu vai para cima, ou tu se quebra. Não tem outra alternativa. Ou é vencer ou vencer. Vai para cima, vencer ou vencer. Tenha coragem, peça a Deus sabedoria. Tudo que a gente tem que pedir a Deus é sabedoria. Que Ele nos dê uma mente inovadora, que a gente possa inovar no nosso negócio, que a gente possa cair na graça do nosso cliente, como a gente tem falado aqui, né? Ter o cliente como tudo, ser muito verdadeiro. Cara, hoje a gente procura sempre, a gente só trabalha com produto original, com produto de procedência, porque a gente acredita na lei da semeadura, tudo que você planta, você colhe. Então, assim, respeito muito quem pensa diferente, quem faz diferente do que eu, mas eu acredito muito nisso, e a gente tem trabalhado aí, Deus tem, graças a Deus, a gente está passando por um momento difícil da economia, e a gente tem crescido, né, várias estratégias, estratégias de marketing, estratégia de crescimento. Existe uma grande estratégia de marketing de empreendedorismo. Quando você abre uma empresa num momento difícil, automaticamente ela vai, quando chegar o momento de abundância, ela vai crescer. Porque no momento de crise, quando você abre uma empresa no momento de crise, se conseguir resistir com ela aberta, isso é questão de lógica, ela desabrochar depois, deslanchar. Isso é normal. A Saulo, ela foi aberta ali pós-pandemia, né? Pós a pandemia, a gente abriu a loja. Na época da pandemia, eu lembro demais, cara, eu vendi muita máscara. Eu ligava para os fornecedores de máscara, eu pedia de 2.000 máscaras, de 500 máscaras, sacola de máscara. Sabe o que eu fazia? Fazia parceria com as farmácias. Eu ganhava, cara, R$1 em cada máscara. Coisa assim, pequena, que parece pequena. Não, mas né? E aí,
Quantas farmácias dessas que eu forneci máscara de tecido? Entendeu? E vendia na rua, entregava para os clientes no prazo que eu estava na construção. E aí, no intervalo ali, meio-dia à noite, eu estava fazendo esses corre da venda. Evanilda dos Santos. Essa é a minha tia. Um beijão para minha tia. Saulo, te amo. A menina Lopes, eu tenho muito orgulho de levar a marca Saulo para todos os lugares. Essa é diferenciada. Esses dias ela estava num evento, né, acho que em São Paulo, e ela postou foto de um óculos nosso, da nossa coleção. Eu tenho muita gratidão pelos nossos clientes. A Elisete Maria da Silva, né, está dizendo aqui, olá, boa noite, grande amigo, irmão, Deus abençoe. A Islândia Cristina, parabéns, meu querido, você é merecedor de todo sucesso. A irmã Islândia tem uma gratidão muito grande por ela também, mulher de Deus na minha vida. A Elisete também, como eu falei, mais Vanderlei. O Wallace está dizendo aqui que você joga a bola com estilo. Vixe! Misericórdia. O Eliakim, conhece o Eliakim? Esse aí é um dos meus patrões também. Isso aí é diferenciado. Está dizendo aqui top, parabéns. Sou fã também demais. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem aqui que eu tenho um grande respeito por ele, que é o pastor Alisson Oliveira. Ele foi pastor meu aqui na Primeira Batista durante 4 anos, hoje está lá próximo a Belém. Nas minhas transmissões, o pastor Alisson sempre está e sempre manda mensagem. Está dizendo que bate-papo legal, parabéns, Cal e Saulo, história que muitos deveriam ouvir. A Dinalva Leal, o grande Saulo, Joselice Saulo é sinônimo de fé, determinação e vida com Deus. Maria Moreira Batista, mandando boa noite. Muito bacana. Cara, vamos falar mais um pouquinho dos nossos parceiros. Tem uns parceiros aí que a gente tem que anunciar. Henrique, bora lá? Agradecer a K-Center, peças e serviços. Nosso irmão Agerson é um cara que tem umas histórias parecidas com a nossa, viu, cara? Eu sou, assim, graças a Deus, né, Cal? A gente está inserido, só um adendo aqui, a gente está inserido nesse meio que eu sou apaixonado. Cara, eu sou fã de cada lojista do Pacajá, de cada empreendedor, porque não é fácil. E outra coisa, eu chego a me arrepiar aqui, porque você começa a valorizar mais depois que você vira um empreendedor. Sim, é verdade. Você começa a agradecer o cara que levanta cedo para fazer um pão. Você começa a agradecer um cara igual o Ashton, que abre a mecânica, o Brandão, que é um cara espetacular também. Com certeza. É um irmãozão, a gente estudou junto. Então, assim... Eu pensei que você era parente dele. Não, ali é diferenciado. Ele tem um grande... Então, você agradeceu ao Ajas, peças de serviço, a K-Center, que dá manutenção do teu veículo, revisando o teu carro, troca de óleo, correia dentada e muito mais. É só procurar a K-Center que você vai ter um atendimento diferenciado e menor preço da cidade, com certeza, tá certo? Vamos lá, tem mais um. Pais e Filhos, clínicas odontológicas e harmonização facial. Isso aí são... parceira ali do lado, essa aí é diferenciada. Minha amiga Janaína, Clodoaldo, a Rose. São pessoas diferenciadas, ímpares, são pessoas diferenciadas mesmo, que são parceiros nossos aqui, tá sempre junto com a gente. Então, assim, agradecer aí a Clínica Pai e Filhos aí pela parceria, e estamos juntos. Quer dar aquele tapa no visual, melhorar os dedos? Eu fui lá. Tô deixando também lá. Vamos daqui a pouco ficar bonito. Não, bom demais. Bora lá, Henrique, manda pra frente. Cida de Construção Pimentel, casa da sua casa. É o meu parceiro Dali, outro cara que tem uma história de vida, que também vendeu lanche na rua. Isso, eu lembro dele. O Dali também vendeu lanche na rua. É um cara diferenciado. Da bicicleta, né? Da bicicleta. Aí vendia cachorro quente, era pedido de cachorro. Até eu chamei de cachorro. Cara, a Dali é uma figura, cara. Agradecer ao Dali, né? Cida de Construção Pimentel, quer dar uma reformada ou construir sua casa, procura o Dali. Na Cia de Construção Pimentel, com certeza você tem um atendimento diferenciado, menor preço e mais qualidade. Tá certo? Manda lá. Olha aí, Agropecuária Líder do Campo, compromisso com o homem do campo. O Celso esteve comigo aqui dia desse, fizemos um bate-papo. Grande homem também. Celso, ele me conhece mais tempo do que eu sou mais novo do que ele. Mas a gente é bem de Rondon, é amigo da família, nossas famílias são amigas de muito tempo. Agradecer aí a Agropecuária Líder do Campo. Ele vende a melhor cerca elétrica do Brasil, do mundo, na verdade. Né, que ele traz, que exporta, que vende aqui aquela cerca elétrica diferenciada aí para a sua fazenda, tá certo? Acabou? Tem mais um, Henrique? Tem aí, Farmácia Menor Preço, Soto, grande parceiro que iniciou um dia desses. Sim. O André inaugurou a Guerreiro, loja dele. André mais a Maria. Exatamente, inaugurou a loja do dia desse, ali próximo da Impacto Calçados, né, tá com aquela grande farmácia ali, um grande parceiro, quer comprar medicamentos, né, material de higiene pessoal e muito mais, é só procurar ali a Farmácia Menor Preço, falar com o nosso irmãozão André. Tá, André me salva direto. André,
passa um medicamento aí, ele traz vai aqui, ele é diferenciado. Um dia desse ele veio aqui aplicar um coquetel. Eu falei, cara, eu tô fraco, traga aí. Ele é diferenciado. Acabou, Rick? Esse bloco? Acabou? Não, tem aí a Reis Carnes ainda. Reis Carne, qualidade, preço baixo. A Reis Carnes é do grupo do Enda, né? Que é um grande parceiro. Ali também é diferenciado. A gente anuncia aqui a Reis Carnes aqui com a gente, né? Qualidade bacana. Né? Em 2 endereços, ali do lado do Catatal e também ali do lado do Mercado de Oliveira, em frente ao Motax. Né? A Reis Carnes que tem uma carne de qualidade, preço baixo de verdade. Meu irmão, Wendel Reis, um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe. Tem mais um ainda? Tem, não. Aí apareceu um cara estilo. Apareceu. Você viu aí? Ah, rapaz. Cara, período de vendedor. Nós conversamos já um pouco, né? Falando sobre isso, né? Da questão que você trabalhou com venda, você foi auxiliar lá na mecânica do Zé Mecânico, no saudoso Zé Mecânico. Sim. As coisas, você foi juntando uma coisa daqui, né, Saulo, uma coisa dali, e vai colhendo frutos lá na frente, né? Você trabalhou na Eletro, igual tu falou, na Eletrolar, na Jatobá e também na Revenant Moto Center. Na construção civil, vamos falar um pouquinho desse construtor aí, cara. Cal, a construção civil, ela entrou na minha vida num momento assim... De necessidade. De necessidade, como eu te falei. Né? É aquilo que eu te falei, a curiosidade, né? Se você não tem, você tem que fazer acontecer, você tem que ir para cima. E eu comecei a construir e eu já tinha ideia de nível, esquadro, porque eu trabalhava na marcenaria com meu pai e a área de marcenaria também, ela exige essas que você entenda, né? Entenda disso. E daí eu fui para a construção civil. Quando eu saí da Revemar... Olha aqui, joga na central aí, vai falando, tá aqui. Aqui, ó. Esse aqui foi o meu último trabalho antes de abrir a Saulo, cara. Eu tenho muito orgulho dessas imagens. Foi quantos anos? 10 anos eu trabalhei na construção civil, cara, de pedreiro. Isso aqui foi uma obra lá do Planeta, do Planeta Purificadores, lá do meu amigo Rubens, da Valéria. A gente encarou esse desafio. Trabalhei pro Fabrício, trabalhei pro Dr. Ivan na construção da casa deles. E construiu a casa a casa do Valdeci. Valdeci se construiu também? Construí a casa do Valdeci. Né, construí com um parceiro. Na época a gente pegou o projeto e fomos para cima. O Tonton, um cara espetacular também para construir, hoje está na construção civil também. Valeu. E daí, aqui, uma imagem minha, eu estava lixando o madeiramento da casa do Valdeci, porque foi toda no forro, né, um trabalho eu conheço esse especial. Galpão, cara. Esse é aquele galpão que fica ali na... Esse caminhão tá aqui do teu pai? Não, parece. Né? Só que o dele era vermelho. O dele era vermelho. Mas é bem parecido. Irmão, esse aí. Então, assim, Cal, aí eu fui para a construção civil. Eu comecei com o Zé Carlos. Eu não trabalhei de ajudante, cara. Porque, como eu te falei, na minha casa, nos 2 cômodos que eu construí, no terreno que eu tinha comprado, não tinha dinheiro para construir. Ninguém queria construir para mim. Brefado. O cara não queria ir lá trabalhar uma diária. Eu comecei a construir, vou te falar. E consegui dinheiro para 2 diárias no pedreiro, para fazer, fui com um primo meu lá, ele ajudou a esquadrejar, eu cavei as valas, contratei o cara foi, eu acho que 2 dias, no 3º dia o cara bebeu demais e não foi, e eu fiz a massa cedo, cara, eu tinha feito a massa que eu chegava cedo, tirava a água do poço, né, e fiz a massa, e o pedreiro não aparece. E aí, dá 9 horas, a massa secando. Eu falei, rapaz, eu vou começar a sentar tijolo aqui. E fui pra cima, cara. Sem nunca ter assentado tijolo. Ideia de prumo, de nível. E fui. Aí, quando eu saí da Revemar, eu falei, Senhor, eu preciso de algo que eu não fique tão dependente, né, de ficar sendo humilhado, né, em trabalho nenhum. E daí eu fui pra construção. Já tinha assistido, porque eu estava construindo na minha casa. Sim. E aí o Zé Carlos, tenho muita gratidão por ele também. O Zé Carlos, esposo da Zana, um abraço para vocês. E o Zé Carlos foi e me encaixou num trabalho que ele tinha pegado. E daí, de lá para cá, trabalhei 10 anos na construção. Saí da construção civil não porque eu não fui bem sucedido lá. Eu tive que, como eu te falei, escolher. Tu tinha outros planos. Chegou um momento assim que eu estava... Ou eu escolhia
empreender mesmo, entrar de cara nesse negócio de abrir uma loja, de abrir uma marca, ou eu continuava na construção civil, que eu era também bem sucedido. Gostou da escolha? Cara, graças a Deus. Eu tenho maior apreço pela construção, sou apaixonado por construir. A gente, quando ama o que faz, né? Você tem... Verdade. Não tem o maior respeito pelos profissionais. Cara, é assim, tu construiu primeiro dos cômodos teu? Sim. E depois já foi construir casa? Já fui fazer um muro, o Zé Carlos, eu lembro que ele tinha pegado o serviço do muro, e na época era R$50 a diária do pedreiro, e ele me pagava 40, porque eu estava, né, não tinha nenhuma experiência iniciando, e graças a Deus foi onde eu consegui, é aquilo que eu te falo, cara, a repetição, ela vai te fazendo, o cara, ele não vira um atleta da noite pro dia, ele não começa a correr, ele começa numa maratona, ele vai por partes para ele chegar naquele objetivo, tem todo o preparativo, tem uma constância. Cara, e assim, tu falou pra mim, eu vi até a imagem na casa do Valdeci, que é uma casa bacana pra caramba. Então assim, tu saiu do zero para construir uma casa daquela. Sim, um desafio, um projeto. Nunca então, tinha. A tua vida foi sempre desafio. Sempre cheio de desafio. É interessante, cara. Porque se tu for analisar por um contexto geral, de uma pessoa normal, você iria levar ali um período de tempo longo para você poder tá fazendo tudo aquilo ali, é um processo. É incrível, cara, de verdade. Né? Deixa eu ver aqui, a pessoa manda mensagem, aqui a Maria Moura, deixa eu ver, a Wélio, parabéns aí, Saulo, sucesso sempre, José Arandino, conhece? Conheço, esse eu acho que é o FII. Ah, tá falando que é o FII, rapaz. FII é diferenciado, moço, ali foi vendedor de lanche, hoje é um empresário diferente, diferente de muitos, né? É uma pessoa incrível. Amo você com o amor de Cristo, meu irmão. O José, é o FII, cara. O meu amigo Wilton aqui também, o Wilton Pedrosa, também um grande construtor. É o maior respeito, o Wilton, amigo nosso, cliente. Minha amiga Fernanda também, a Fernanda Vito, né, filha do Chicão. Ela é fisioterapeuta. Isso, esposa do Rodrigo. O Rodrigo é um cara espetacular, o Rodrigo é engenheiro também. Cliente nosso, gente fina demais. Ela está mandando aqui, parabéns, Saulo, você merece todo o sucesso do mundo. Né? Meu esposo é cliente fiel da Saulo, desde quando eu na sacola. O Rodrigão, desde que era na sacola, cara, tem história. Perfume, eu te falei que eu trabalhei com a Renaudê, né? Vamos já falar disso aí, é o próximo tema. O Oswaldo Nascimento, eu acho que o Oswaldo Nascimento é amigo meu do Altamira, irmão do Orlando. Também com o Max, o Oswaldo é um grande parceiro. Grande parceiro. Cara, bora lá falar então? Você trabalhava na questão depois da construção civil, você trabalhava e vendia Renaudê. Fala pra mim, cara, esse negócio é diferente. Carl, como eu te falei, quando eu comecei a empreender, cara, eu comecei com essas essências para ambiente. Isso aqui a gente vende, eu vendia e até vendo hoje no estabelecimento comercial. Cartório. Isso aqui não é a sua prioridade, mas vem. Não, sim, agrega, porque tudo agrega, tudo agrega. Aí centavo R$1. Não, o movimento tá parado, eu boto na sacola, eu vou lá atender. Mesmo? Vou atender, vou lá mostrar para o cliente sentir o cheiro e tal. Então, assim, aí, Cal, fui fazer uma viagem para Bahia. Minha avó tinha acabado de falecer, não, tinha muitos anos que não via os irmãos, faleceu e depois que ela faleceu a gente descobriu os irmãos dela lá. Entendi. Aí eu falei, vou levar minha mãe lá. Aí fomos pra lá. Quando chegou lá, eu conheci a Renaudê, cara. Meus primos lá na Bahia. Lá me ofereceram a Renaudê. Tava aquela onda toda. E eu com vontade de agregar mais um produto no meu portfólio de produtos de venda, né? Eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer? Eu não tinha cartão de crédito para comprar, e não tinha dinheiro para comprar o kit de negócio. O kit de negócio era 2.190, se não me engano, na época. E aí eu falei, como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Minha prima falou, não, eu te empresto o meu cartão, parcela em 3 vezes, era o máximo que eles parcelavam. E daí, na data da fatura, você vai me pagando os boletos. E aí eu já... Tu não pensou 2 vezes? Falou, não, eu falei, não. Só tem uma alternativa, tem que vender esses produtos tudo para me pagar as faturas. E agora? É ir para cima. Aí rolou. Tu vende até hoje? Até hoje eu trabalho com um produto da Renaudê lá na loja. Por sinal, produtos espetaculares.
Eu conheço, já usei perfume da Sim, um produto que atende à necessidade. É o que eu falo, cara. Hoje a gente atende vários gostos e vários bolsos, né? Então, assim, nossa loja só trabalha com produto original, mas a gente tem que atender, né, dentro dali do que a gente acredita que é um produto de qualidade, que é um produto bom, que é um produto acessível. E assim, Saulo, o que faz a gente gerar uma credibilidade? Por exemplo, o Estúdio Max, pelas transmissões de qualidade que a gente faz. Claro. Né? O que te faz gerar credibilidade dentro da tua empresa hoje? É o teu produto de qualidade. Claro. Além, claro, do teu atendimento diferenciado. Sim. Né? Então, isso é um contexto que isso é diferente. Sim. Entendeu? Então, assim, é diferente. O Arthur Moura está dizendo parabéns, tio, seu sobrinho. A Marta Rezende. O Arthur, como é que é aí? O Arthur Mourão, na verdade. Arthur Mourão, parabéns, tio. Sim. Acho que é teu sobrinho. Deve ser. A Marta Rezende está dizendo boa noite, meu amigo Saulo, homem que admiro muito. É a dona Marta, é? É a dona Marta. A dona Marta é... Ei, gente fina demais. Cliente nossa e tem o maior apreço por ela. Dona Marta, o Edilson está dizendo aqui, boa noite, graça e paz, parabéns, Saulo. Que é o Pintinho, né? Está mandando nós o valor aqui. Tá, a Rinodê, ela foi no início para você, foi antes da roupa, a Rinodê? Foi, eu comecei a trabalhar aí eu trabalhava com perfume de ambiente, aí eu agreguei os perfumes, né, perfumes e produtos para estética ali, né, creme de pele, hidratante e tal. E daí eu já fui vendo, eu posso agregar algo mais aqui. Aí eu comecei a trabalhar com marca da paz. Tu lembra? Tu conhece aquelas camisetas com frases? Baseado nesse teu contexto de conversa, é isso que eu vou te perguntar. Como entrou a venda de roupas na tua vida? Então bora começar para a gente chegar na tua empresa, que é a parte principal do nosso bate-papo, de falar dessa grande ideia tua que está dando certo, que Deus abençoe. Como começou essa ideia de vender roupa? Como eu te falei, eu vi a necessidade, porque todo produto que você cria, toda ideia que você tem, surge da necessidade das pessoas. Sim. E você vê ali uma falha ali no mercado, uma possibilidade, na verdade, não vou dizer nem falha, possibilidade de você... E daí eu comecei a trabalhar com camiseta da marca da Paz. Eu pegava a camiseta da marca da Paz e eu vendia, né? Eu já usei muito. E daí eu comecei a trabalhar. Aí começou vindo a procurar, tem camiseta desse estilo? Eu falei, não, posso encaixar aqui, né, dentro da minha realidade. Você começou a encaixar nos pedidos que as pessoas te solicitavam? Sim. E estava construindo um negócio desde então. Né? Então foi assim, algo gradativo, não foi algo que eu falei, eu vou começar a vender, eu vou colocar um capital. É tanto que o meu negócio começou com esse perfume de ambiente. Né, que na época eu acho que eu comprei, não sei se foi 300 e poucos reais, e depois com kit de negócio da Rinodê, R$2.190, se eu não me engano, na época. Cara. Então, assim, eu não tinha cartão de crédito na época. Quando eu cheguei, que eu comecei a trabalhar, eu falei, não, preciso abrir um CNPJ, eu já abri um CNPJ, então quando eu abri a loja física, eu já tinha mais de 2 anos desse CNPJ. Isso facilitou muito, Saulo? Claro. E outra coisa, Cal, só para... eu não trabalhava com as marcas que eu trabalho hoje, porque as empresas não queriam me vender. Tu falou sobre isso. Elas não me vendiam. Teve marca que eu bati na porta delas procurando para mim trabalhar, elas não me vendiam. Por quê? Não era nem por causa do CNPJ, porque hoje para tu abrir um negócio, para tu pegar a marca que tem nome, tu precisa ter um tempo de CNPJ aberto. Então, elas não me vendiam porque eu não tinha loja física. Como eu te falei mais cedo, o meu sonho, cara, era ter um espaço desse aqui com partilheira para mim colocar meus produtos. Eu não tinha. Eu dou graças a Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele vê a intenção do nosso coração. Sim. Hoje, olhando para trás, eu falo, poxa, como que o cliente comprava de mim? Por quê? O cara chegava lá para me mostrar um produto, eu entrava, revirava as sacolas, porque ficava tudo organizadinho, mas dentro da sacola. Não estava exposto para o cliente ver. Então, não via o produto. Ele me aguardava na área de casa, eu ia lá, pegava a sacola, pegava o que ele queria ver calça, eu ia lá, pegava e mostrava. E sempre mostrava algo mais. Um perfume, tem um hidratante, tem uma chinela, eu tenho isso. O que eu ia agregando, eu ia trazendo. Eu ia trazendo e agregando e mostrando para o cliente. Aqui. Aqui era a sala. Essa era a tua loja, hein, cara? Essa aqui era a minha loja, o vestuário aqui, onde é que era aqui, legal.
Lá no finalzinho lá. O vestuário era aqui. No começo o cara ia experimentar lá no banheiro. Aí dentro da casa. Aí, não, esse aqui eu só comprei aquele aro. E comprei a cortina, o pano, que o cara entrava para experimentar. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Tem mais uma foto. Coloca aí para nós ver. Não tem problema não. Então, isso aí já foi tomando proporção que a sala encheu de roupa. Entendeu? Incrível, cara. E aí, como eu te falei. A sala da tua casa. Como eu te falei, a Saulo, ela nasceu e ela foi como uma criança que vai tomando forma, que vai crescendo. Nesse período aqui, tu trabalhava na construção civil. Construção. Já aconteceu várias vezes, Claudio, eu estar em cima do andame, rebocando, ou levantando parede, e estar articulando com o cliente, articulando com o fornecedor para despachar mercadoria. Porque, assim, algumas marcas menores, elas liberavam o pedido sem você ter uma loja física. Tem uma marca que eu trabalho com ela até hoje no Multimarca, hoje ela está grande, hoje ela não faz mais isso que ela fazia, de liberar para quem não tem um espaço físico, mas que o cara teve confiança de me vender, porque eu tinha o CNPJ, né? Comprava e pagava. Então, o que ele fez? Ele abriu para mim e eu, na loja, cara, já teve marca de eu mandar foto, assim, na inocência, mandava foto querendo trabalhar com a marca, e eles não liberavam. Não. Porque não tinha ambiente. Porque eu não tinha uma loja física. Tinha que ter uma estrutura, mandar foto para eles. Entendi. Hoje, Cal, tem muita gente que não, aquilo que eu falei, hoje eu sou grato, tu falando aí, eu lembrei que tu falando do Celso, que traz uma cerca elétrica lá de fora e tal. Sim. Eu sou grato porque esse cara tem uma dificuldade, ele tem um trabalho para trazer esse produto para oferecer para mim, que estou precisando chegar lá e comprar. Exatamente. É o que eu procuro falar assim, para os nossos clientes, até no nosso perfil pessoal, tentar instruir tanto o lojista quanto o nosso consumidor, que existe um valor acima do preço. Um exemplo, lá na loja, graças a Deus, a gente só trabalha com produto original. Uma marca que eu trago para a loja tem uma quantidade mínima de pedido. Eu não ligo lá na Aramis, por exemplo, e falo assim, ei, manda 10 camisetas aqui para mim. Não, eu tenho que fazer um pedido com 6 meses de antecedência para ele me entregar. E o pedido não é 10, 15, 20 mil, não. Tem coleção que é 40 mil que eu tenho que fazer. Não pego uma peça só, tem muita gente que não entende essa dinâmica. Aí o cara chega na loja, ele vê um produto que custa X, ele fala, pô, esse cara tá lucrando dinheiro demais. Mas o meu trabalho por trás nos bastidores, para mim trazer o produto que vende, trazer o produto que encaixa com o meu público, o produto que encaixa com o poder aquisitivo do meu público, é muito grande, cara. É muito grande. Então, para você sobressair no negócio, o empreendedor ele faz coisa que o cara que é CLT, o cara que é um funcionário público, ele jamais vai imaginar. Você fica noites e noites procurando um produto que vai atender, procurando uma inovação. O que eu vou fazer de novo para surpreender o meu cliente? Sal, e outra coisa, a despesa para manter uma loja dessa não é pequena, cara. Não, sim. Você paga um aluguel caríssimo ali, você tem funcionários, você se oferece um ambiente agradável para o seu cliente. Sim. Vai comprar, eu vou dar só um exemplo bem simples, né, até meio bobo. Você vai no supermercado, você compra uma garrafa de água mineral de meio litro, por exemplo, 500 ml, R$2. Vai no aeroporto comprar a mesma garrafa d'água. Né? Os ambientes... Vai no shopping. Né, os ambientes, eles fazem toda a diferença. E isso é questão de lógica, cara. Não é justo, por exemplo, você... Tipo assim, hoje... Igual você falou, a empresa não vai me oferecer roupa se você não tiver estrutura física. Sim, tem que ter todo um... Ela não vai te vender 2, 3 camisas. É um risco você comprar aquele material. Ali é todo um processo. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem isso, que existe todo um risco, existe um investimento, existe todo um aparato para esse material chegar aqui, que vem de São Paulo, o nosso falou, vem do Rio Grande do Sul, vem do Nordeste. Então, assim, cara... É coisa cara para chegar aqui, para chegar no teu cliente. Sim, isso eu estou falando do meu segmento. Sim. E aqui defendendo e tirando o chapéu para cada empreendedor, de cada por exemplo, tem a agropecuária, vamos entrar aqui no mérito aqui. Os caras têm prazo de validade, supermercado tem prazo de validade do produto, tem uma determinada época, tem que tirar a licença disso, tem que tirar a licença daquilo. Então, o cara se tem uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, é para quem é empreendedor. Verdade. Porque, como eu falei, é servo do povo
e funcionário do Estado. Que além de tudo isso, você tem que devolver uma parte daquilo que você ganha com o seu suor. E a grande parte. Pro Estado. Pro Estado. Porque a parte de roupa é o quê? Chega a 25%? É relativo de Estado, relativo de produto, né? Eu sempre estou perguntando para a contadora, tentando entender, porque eu sou muito curioso, aqui mandar um abraço para a minha contadora, para a Leia, que eu sempre estou perguntando, sempre estou querendo saber os processos, né? Mas é desafiador, mas é gratificante, né? Ah, com certeza. É gratificante. Eu quero mandar um abraço para a Lani, lá em Imperatriz, que é amiga nossa que está assistindo também lá. Um abraço para ela, a grande amiga que está ligada com a gente lá. Então, assim, Saulo, eu acho que esse processo de ser empreendedor não é da noite para o dia, cara. Não. É complicado o cara chegar, tipo assim, igual você está hoje. Sim, eu tive várias inspirações, Paulo, e o que eu passo hoje para quem está iniciando, a gente tem grupo de mentoria de lojista que eu compartilho a minha história, alguns compartilham a história dele, de lojistas de vários lugares do Brasil. Inclusive, como eu falei, vários lojistas entram em contato, parabenizando e tal, e querendo conselhos, mas tudo ele é construído gradativamente. E se você não começar hoje o que você tem em mente para fazer, amanhã já faz um dia que você não começou. Se você deixar para começar daqui uma semana, já faz uma semana que o seu negócio deixou de caminhar. Então, o meu conselho, a minha ideia que eu deixo para cada empreendedor é: comece pequeno, com aquilo que você tem, como eu falei. Comecei tendo praticamente nada. E eu fui reinvestindo, igual eu faço hoje, cara. Hoje eu faço produção, grandes produções, é porque eu vou investindo, porque eu quero ver o meu negócio. Eu acho muito o Luciano Hangler, eu tiro o chapéu para aquele cara, eu vejo ele falando que a Havan já era uma empresa milionária e ele ainda dava no carro, né, que não era compatível com a... Então, assim, porque existe algum sacrifício que você vai ter que fazer para você se tornar quem você realmente quer se tornar. Deixa eu te falar uma coisa. Por que às vezes muitas pessoas não se dão bem, Saulo? Eles se deslumbram muito cedo. Eles acham que está ganhando bem, que eu mereço isso. Sendo que não está na hora. Com certeza. Tudo tem tempo. Tudo tem tempo. Tudo tem tempo e hora. Porque, por exemplo, hoje tu tem tua empresa, tu é um cara estruturado, tu tem teu trabalho ali e tal. Aí você vai querer gastar além do que você pode. Vai dar problema nos cofres da empresa. Claro, claro. Você ao invés de fazer investimento no teu negócio, tu vai querer investir em você mesmo. Você vai querer tirar da empresa para você comprar algo que não faz sentido para aquela ocasião. Sim. Né? E você vai deixar de crescer e até falir muitas das vezes. Cara, quando iniciou a tua loja? Quando você inaugurou? Tem quanto tempo já? Cal, nós temos 3 anos de loja física. A Saulo completou 3 anos, inclusive até nós fizemos uma ação, né, junto com o nosso time de marketing, uma ação de aniversário. A Saulo ela foi aberta dia 2 de agosto de 2021, só que nós fizemos agora em setembro, mas completou 3 anos de loja física. Quando foi para mim abrir a loja física, eu fiquei numa indecisão muito grande. Ou eu construía na casa que eu estava, um cômodo, para atender os clientes lá, ou eu ia para o meio do comércio. Né? E aí você escuta centenas de pessoas falando: cara, vai ter gasto, vai ter despesa, melhor tu ficar aqui, melhor porque tu vai ter mais despesa. E como eu estava na construção, eu ficava naquela. O que eu faço agora? Será que eu vou mesmo lá para lá? Será que eu abro mão da construção e vou me dedicar a vender algum produto? Ou será que eu vou tentando conciliar os dois, fico por aqui? Mas graças a Deus foi uma das melhores decisões que eu já tomei na vida. Sempre pedindo Deus direção, Senhor me dá sabedoria nas tomadas de decisões. Né? Eu sei que vai ter muitos desafios, mas se eu tiver a orientação certa, eu vou conseguir sobressair. E sempre buscar conhecimento, cara. Aquilo que nós falamos mais cedo, né? Você sempre tem que buscar conhecimento. Você sempre tem que estar se conectando com pessoas que têm a mesma energia. Você tem que estar na mesma sintonia para você conseguir avançar.
Verdade. E só lembrar o pessoal, gente, o pessoal que está ligado com a gente, nós vamos fazer o sorteio de 3 brindes. 3 brindes que eu trouxe aqui para a gente sortear para vocês. Infelizmente vai ter que ser com o povo da cidade, né? Que lá pessoal de longe se ganhar vai ficar difícil. Mas tem 3 brindes para a gente sortear no final do bate-papo. Vamos sortear nas mensagens aqui, né? Já, como a gente faz sempre, né? Passa a mensagem, marca e segura para a gente poder fazer o sorteio. Danilo Luiz, exemplo de empresário, né? Deixa eu ver aqui, a Franciane de Lima, mandando os parabéns, o Moades Nascimento, o grande Moades. Esse aí também parceiro, é diferenciado. Júlio Moda. Esse é o Julião, esse é lá de Vespasiano, Minas Gerais. É mesmo, esse é um grande amigo que a moda, o empreendedorismo me deu. Ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas tem uma galera espalhada pelo Brasil aí. Beleza, o Moa está dizendo aqui, Karl Marx é o cara da cultura. Valeu, Moa. Estamos aqui, cara, é sofrido, mas... Aí, olha o que o Henrique colocou aqui, se quer ganhar sorteio. Não pode não, Maré. Tu não pode não, Saulo. Vamos fazer mais um bloco, tem mais 2 blocos, parceiro, agradecer o pessoal, né? E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da venda deixa eu ver aqui, você, né? Para os outros lugares, para fora do município, sabe? Então vai falar que isso é interessante. Sim. As pessoas acham que tem visão que vem só aqui, né? E não é. Nós vamos falar sobre isso. Pacajá é uma plataforma de lançamento. Hoje a gente, só uma adenda aí, hoje a gente tem exemplo de empresas que começou aqui no Pacajá e hoje tem mais de 400 empresas espalhadas pelo Brasil. Que começou aqui? Que começou aqui. A gente tem exemplo ali que começou... Aqui foi um dos inícios, né? Que é ali a farmácia ali, né, dos meninos ali. É verdade, é preço baixo, né? Preço baixo. Mas eu mexendo, depois passa lá para pegar o Passa lá para pegar o real deles. Admiro demais também o pessoal. Começaram aqui, cara, verdade. Tem um começo aqui, né? Eles estão com mais de 600 lojas hoje no Brasil inteiro. Então, assim, o Pacajá, um exemplo seu, é uma plataforma de lançamento. Graças a Deus, a gente está numa terra que é abençoada, que pode... Então, assim, você não pode se limitar ao espaço que você está. É claro que o ambiente, ele faz diferença. Mas quando você quer avançar e que Deus tem um propósito naquilo, você pode estar no lugar que for que Deus te prospera. Cara, eu faço transmissões aqui, recebo mensagem dos Estados Unidos, da África, sabe, de vários países, vários continentes assistindo a gente. Então assim, eu estou no Pacajá, cara, estou no interior. Mas aonde a gente está chegando? Claro. Do Japão, de alguns lugares, as pessoas mandam mensagem para mim, de Portugal, assistindo as nossas transmissões. Entendeu? E são pessoas que eu nem sei que existe, tá para lá, mas entra no YouTube, acha lá e assiste a gente. Isso é interessante. Claro. Né? Vamos agradecer então ao nosso parceiro, Posto Pacajá, qualidade no combustível 24 horas. Né? Quer abastecer o seu veículo, é só procurar ali o Posto Pacajá. Lá tem também aquela conveniência, troca de óleo muito mais especial. Agradecer meus parceiros Wendel Reis, mais um empreendimento do nosso parceiro Wendel, que está dentro do nosso projeto. Agradecer pelo carinho e pela parceria, tá certo? Bora lá? Centro Elétrico, material para construção e elétrica em geral. Eu admiro muito a Joiane, cara. Sim. A Joiane é uma grande empreendedora, uma mulher batalhadora, sabe, que continua com aquele projeto ali, continua funcionando muito bem. Parabenizar, que é dar aquela revisão na tua casa, aquela reforma melhor e construir. Você vai encontrar o material da base, o acabamento ali na Centro Elétrico. Caiu um pouquinho o sinal, mas o sinal não cai não, cai só o sinal, porque a gente tem sistema de bateria. A gente tem sistema de bateria aqui, não se esquente a cabeça não. Pode ficar tranquilo que continua. A internet caiu, Rick? Não. Caiu não, né? Só a televisão que desligou. Só a TV que desligou? Continua o papo aí depois. Porque assim, a gente tem, até nisso eu pensei, só. A energia para carregar não presta. Isso é natural, normal. E o que me preocupou aí? E colocar alguma coisa aqui. É só uma bateria de 150, um inversor e uma usina para que o meu sinal não caia, para que a minha transmissão não caia e continue funcionando. Então, tem que ser pensado em tudo isso. Sim. Entendeu? Então, assim, agradecer nossos parceiros. Já vai demorar um pouquinho, né, Henrique? Já voltou. Pronto, já dá para entrar. Agora pode seguir, passa para frente aí. Bora lá, Centro Elétrico já passou. Top Lanche, rapaz. Essa pessoal do Top Lanche aí é grande parceiro nosso, está há alguns meses com a gente. Agradecer ao Top Lanche. Né? Tem um telefone ali para delivery, né? 91 99155 7980. Né? E também vende o almoço lá. Sim. Segunda sábado, almoço bacana pra caramba. É um lanche legal, o melhor lanche da cidade, com certeza.
É na Top Lanche, ali no bairro Tosete, no centro do bairro, tá certo? Na Transamazônica. Bora lá? Thales Aguiar, engenheiro civil, conhece? Escritório aí de engenharia, assessoria e projetos. É o esposo da doutora Rosa, né? Sim. São meus vizinhos lá. São os vizinhos. São lá da esposa da doutora Rosa, lá da Paz e Filhos, tá certo? Bora lá, tem mais um? Manda para nós aí. Isis Radiologia Odontológica, que também é da doutora Janaína, né, que é parceiro nosso da clínica La Paz e Filhos. Ela faz a parte de raio-x da boca da pessoa, para ver todo aquele procedimento, todo um processo. São só nome difícil aí que eu não sei nem falar, mas... documentação ortodôntica. Cara, é um cara bacana aí. Radiografia panorâmica, digital, raio-x periapical e oclusal e ATM. É isso? Tem que estudar, né, Cal? Não, eu tenho que decorar esse nome. Mas, resumindo, isso aí é a radiologia da doutora Janaína, né, para fazer preparação, dar uma verificada na tua boca e nos seus dentes, tá certo? Mais um? Tem. Apareceu, camarada. Tem um jogo lá que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá certo? Saulo, vamos ver a pessoa mandar mensagens aqui, deixa eu ver. Marco mandou. Tá por aqui, tá, beleza. A gente está chegando já na reta final do nosso bate-papo. Né, a parte de inauguração da tua loja, você falou que tem 4 anos, 3 anos, né? Isso. Você inaugurou. Vou falar um pouquinho da questão da marca própria que você tem. Sim. Você tem 2 marcas próprias? Hoje a gente tem a Saulo, que é a marca nossa, e a gente tem a Rover, né, que é 2 marcas que Deus nos deu aí, e a gente tem o maior carinho de poder entregar um produto de extrema qualidade para os nossos clientes. Entendi. Com as nossas marcas, né? Fazem parte do nosso time de marcas. Nesse caso, a Rover, ela faz parte da tua marca. É sua também a Rover? Sim. É uma marca nossa. Entendi. Uma marca nossa. Entendi. Tá normal o sinal, Rick? Tá meio travado para mim aqui. Julicleia Soares mandando uma boa noite. A venda externa, cara, para fora do município, o Brasil inteiro. Você falou que vendeu até para Portugal? Sim, a gente hoje envia para todo o Brasil e todo o planeta, né? A gente consegue enviar aí pro todo mundo. Então, precisou de algo, entre em contato com a gente que a gente dá um jeito de enviar para o cliente. Entendi. Saulo, como é que é a sua venda? Você só explica para a gente entender. Hoje, Cal, com os canais de atendimento, a gente tem hoje diversos canais, né? Uhum. Instagram, WhatsApp, tem até o TikTok, que é um canal de venda também. Sim. Tem diversos canais de venda que nos dá a possibilidade de fazer negócio com gente que está em qualquer lugar do país e fora do país. Então, o cliente entrou em contato com a gente, precisou, que a gente também presta lá na nossa loja, Cal, um trabalho de consultoria, né? Consultoria de moda e imagem. O cliente vai participar de algum evento, o cliente vai para alguma ocasião especial, a gente recebe diversos clientes que a gente atende, né? Instruindo qual a roupa ideal para a ocasião, se é uma produção mais formal, se é mais casual, se é algo mais... Geralmente, eu quero ir para determinado evento. Não, cara, tem essa aqui que serve para você, essa aqui é mais interessante, essa aqui é para o momento propício, basicamente isso. E essa entrega, como é que você faz, cara? Cal, a gente faz uma consultoria online com o cliente, né? Agora mesmo, cliente de Mato Grosso, cliente de Belém. Eu tenho um capitão da polícia, que era tenente, agora é capitão, Luiz Paulo, que é cliente nosso já há um bom tempo, né? Ele veio fazer uma operação da polícia aqui e se tornou cliente e até hoje a gente faz envio para ele. Agora é incrível, né? Quando o cara mora na capital, compra no interior. E produtos da nossa marca, graças a Deus, a gente tem um leque de produtos que atende os nossos clientes. Hoje a Saulo e a Rover a gente tem todos os itens do vestuário masculino, desde meia, cueca, calçados, chinelos, bonés, óculos, todos os itens do vestuário masculino a gente tem nas nossas marcas. E graças a Deus, Cal, os nossos clientes, eles
muitos eles dão preferência pela nossa marca, pela qualidade, né, saber da procedência e o produto de extrema qualidade, né, que atende a necessidade do nosso cliente, que é um fator que a gente busca, escolha de tecido, fornecedores de tecido, costura, o pessoal das facções que fazem as produções. A gente tem produção espalhada por vários lugares do Brasil. Graças a Deus que a gente tem essa possibilidade de... A facções, só para deixar claro, a facções é a fábrica, né? Facção é quem produz a roupa, né? Tecido e facciona, produz ali o produto, costura. Tá, o cara, igual você falou para mim que ele mandou para Portugal. Como foi isso? Vamos simular a venda para Portugal. Qual foi o procedimento que você tomou para esse produto chegar lá e o dinheiro cair na tua conta? Só explica. Não, o cliente entrou em contato comigo, fiz ali o atendimento virtual online, mostrar foto das peças, fazer videochamada, fazer a escolha junto com o cliente, tabela de medidas, ver qual é a medida dele, qual é o peso. Tem todo um processo, né? Para tentar descobrir qual é o tamanho que o cliente usa. Entendi. Porque roupa varia de marca para marca, não tem um padrão, como é nos Estados Unidos, padrão de numeração. Então, tem uma marca que uma roupa vai te vestir M, tem outra marca que vai te vestir G. E a gente faz esse acompanhamento com o cliente. O cliente escolheu as peças, passa valores, combina valores, forma de pagamento. Entendi. O cliente faz o pagamento e daí passa os dados para envio, a gente vai, né, faz o envio para o cliente. Tu manda pelos correios, né? Sim, manda. Para Cajá, a gente tem a forma de envio. Infelizmente é só o correio, né? Não tem essas outras possibilidades que as outras localidades têm, né? Entendi. Porque aí acaba chegando, demorando um pouco mais. Esse de Portugal demorou quanto tempo para chegar lá? Acredito que uns 20 dias, né? Acho que foi 12 dias. 12, não foi? Foi na média de 12 dias que a gente fez o acompanhamento. Isso aí é tempo para dentro do território nacional, né? Sim, analisar. Sim. Hoje não tá tão... Aí o frete é por tua conta, por conta dele? Não, é combinar, né? Vai depender do valor da compra, mas na maioria das vezes sempre é por conta do cliente. Frete é o cliente que paga. É o cliente que paga. É o cliente que paga. Incrível, cara. Muito bacana. A gente já está chegando só na nossa reta final, nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho das outras marcas. Ô Henrique, coloca para nós a marca, a logo aí da Saulo aí, que a gente vai só falar, depois vamos falar do nosso último bloco de parceiro, de patrocinadores aí. Essas são as outras marcas, né, Saulo, que você representa dentro da tua empresa. Hoje a gente é licenciado de dezenas de marcas. Hoje eu falo isso com muita gratidão e zelo. Nós somos uma das maiores multimarcas da região. Entendi. Tudo com produto original e licenciado. Entendi. Aramis, Reserva, Acostamento, Democrata, Vicenza, Goiás, Vicenza, PXC, Wrangler, que é uma marca americana, Leves também a gente trabalha na loja. Então, assim, isso aqui eu coloquei um pouco de marcas, né? Mas a gente tem mais. Não, muito mais. O triplo disso aí. Então, assim, por quê, Cal? Porque eu procuro ter variedade, diversidade para o meu cliente. Hoje, graças a Deus, o cliente entrou na Saulo, ele tem a certeza que ele está levando um produto de extrema qualidade, um produto original, e ele pode, como eu te falei, ele pode escolher. A gente tem para vários gostos e vários bolsos. Sim, sim. Porque o momento atual exige isso. Sim. Então, é o que eu te falo, o empreendedor ele tem que se adaptar. Cara. Tem que ter a visão diferente. Ele tem que se adaptar às constantes mudanças, até a mudança climática. Mudou o clima, o cara não vai comprar um tecido que é muito quente para a região, porque não vai atender. Vai não. E uma outra frase que eu tenho, que eu carrego do Flávio Augusto, que estabilidade não existe. Hoje está aqui, de repente acontece qualquer coisa no planeta, a gente tem que mudar a rotina. Né? Então, assim, o empreendedor ele tem que se adaptar. E, como eu falei, voltando para a questão das marcas, hoje a gente é uma multimarcas completa no segmento masculino, e a gente está entrando também com marcas femininas, né? Tanto que Saulo For Men and Women, que é para homens e mulheres, deu uma americanizada aí.
Quando foi para abrir a Saulo, Cal, eu procurei. Tem gente que pergunta como é que veio esse pássaro, como é que veio a ideia de. Quando foi para mim abrir a loja, eu procurei uma espécie de consultoria. Né? Eu procurei um escritório de criação de identidade visual. Eu registrei as nossas 2 marcas, elas são registradas. Então, hoje, se aparecer alguém usando a logo da Saulo, a Saulo ela tem registro na classe figurativa e nominal. Eu posso usar tanto o nome quanto o pássaro solto, que é de domínio da Saulo. Né? A gente tem o símbolo, né? Esse símbolo. A gente tem o nosso escritório com os advogados que cuidam da nossa marca, que é no Paraná. Entendi. Entendeu? Que eles cuidam da marca. Se aparecer alguém usando, eles mandam mensagem, eles fazem a parte jurídica de proteção da marca. Entendi. Né? Então, hoje a gente está resguardado no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Privada, que resguarda, né, a marca para nós. A marca você tem que registrar, porque se você não registra, você não é dono. Verdade. Então, hoje a gente, e é tanto que o nosso produto a gente consegue atender alguns lojistas no atacado. Eu atendo já, atendo alguns lojistas, a gente fornece no atacado. Com a sua marca? Com a nossa marca. Com a nossa marca. Henrique, vamos fazer o último bloco aí. Pessoal, nós vamos fazer o sorteio, já vai estar terminando o nosso bate-papo. Né? A gente vai fazer o sorteio aí dos 3 brindes, né? Deu um pico de energia grande, deu uma travada na internet, não é culpa da internet, mas esse pico de energia acaba atrapalhando um pouco, mas está sendo gravado também e está tranquilo. Vamos finalizar nosso bate-papo aqui já. Agradecer aí a JK Construções, da base do acabamento, agradecer aos parceiros Fabrício, Júnior, são os moleques. São meus clientes também. Visionários. Visionários, diferenciados. Sou fã. Diferenciado. O Júnior e o Fabrício ali são diferenciados. Então, agradecer que construir sua casa, reformar, é só procurar a JK. A JK ela entrega na região inteira, tem a frota de caminhão, tem todo um aparato diferenciado. Agradecer ao Júnior e o Fabrício aí pela grande parceria, tá certo? Vamos lá, tem mais uma. Equilíbrio, nutrição animal, mineral, proteinado e ração. Sabe de quem é isso aí? Esse aí é do meu patrão. Teu patrão, grande parceiro. O Fabrício é um grande parceiro. Fizemos o segundo podcast, foi falando sobre o mineral, foi um bate-papo bacana. Daí a gente vai estar trazendo ele agora no outro mês aqui para a gente finalizar o nosso ciclo de bate-papo aí, em referente ao trabalho dele. Então, quer comprar mineral aí, ração e muito mais, é só procurar Equilíbrio. Para você comprar. E a fábrica em Pacajá. Eu tenho uma história engraçada com o Fabrício que ele vai contar. Cara, eu vou te contar um negócio aqui. Vou abrir um negócio aqui para vocês. Quando eu trabalho de pedreiro, tu acredita que eu caí dentro de uma fossa na casa do Fabrício, trabalhando para ele? Foi mesmo, cara? Foi, cara. A fossa foi de funcionamento. Ele até zoou comigo que eu escapei fedendo. É melhor escapar fedendo, é cheiroso. Mas lá eu vou te falar. Sério. Nós estávamos construindo uma despensa para ele e, cara, ninguém sabia que tinha fossa ali debaixo. Misericórdia. Era de tábua e gramaram por cima. Cara, e quando o ajudante me entregou o balde com massa que eu peguei, que ele foi buscar outro balde de massa, cara, aquilo caiu com os andames. A sorte que eu caí em cima do andame. Caiu para dentro e rapidamente vieram e eu já saí fora. Mas tem umas histórias. Tem que ter história, né? Você tá doido. Bora lá, Henrique, manda o próximo pra nós aí. Aí tem gente que fala assim, rapaz, o cara chegou do nada aí, o cara tá aí. Quem é que tá por trás? Até a voz caiu. Agradecer o Impacto Adesivos, comunicação visual, nosso parceiro Yuri, né, que quer fazer o seu banner, fachada, adesivo pro seu veículo, pra sua loja, é só procurar Impacto Adesivo, tá certo? Bora lá, tem mais um, chama pra frente aí pra nós aí. Açougue do Léo, carne boa sempre. Léo. Sou cliente dele e ele é meu cliente também. Tanto o Léo, Yuri, são tudo parceiro. Agradecer aí, quer comprar a sua carne aí, carne de primeira, carne de segunda, aquela ossadazinha, né, especial pelo menor preço, é só procurar ali o Açougue do Léo, tá certo? Vamos lá, tem mais um. Metalúrgica Pacajá, a estrutura metálica, calhas, rufos e pingadeiras e muito mais. Gente boa. Diferenciado. É um cara que chegou aqui também do zero e hoje é um grande empresário. Batalhador. Guerreiro. Grande parceiro aí, a Metalúrgica Pacajá, nosso parceiro Laes, tá certo? Vamos lá, tem mais uma aí, chama pra frente aí. Comércio de bovinos em geral, WR.
meu parceiro Wendel Reis, mais uma Isso empresa aí dentro isso aí, da gente, é. é grande parceiro. A AWR tem, é uma história bem parecida com a tua, né? Foi lá de baixo e hoje se tornou uma grande estrutura aí, a AWR do nosso amigo Wendel Reis. Meu irmão, obrigado pela parceria, estamos juntos e misturados. E aí, apareceu um cara bonito agora na tela. Apareceu um cara bonito agora na tela aí. Saulo, vamos já terminar nosso bate-papo. Tá sentindo o cheiro, Caldo? Estou sentindo, continuo sentindo. O pessoal tá em casa, tá assistindo? Tá não, né? Nós vamos já sortear. O Anderson está dizendo aqui, eu que socorri ele. O Anderson, quem tá falando? Será que é o... É o Anderson Santos. Tá dizendo que é o Neném, moço. É clientão nosso lá do Fabrício, o Anderson. Pois é, ele está dizendo que... Esse é diferenciado também. Que socorreu lá na queda da fossa. Vixe, rapaz. Foi não? Não, deve ter sido. Só pô. Morava perto ali. Pois é. Meu irmão, a questão das marcas, eu quero que você fale quais os seus planos para o futuro e depois vamos fazer o sorteio para a gente encerrar o nosso bate-papo. Fala para nós qual é o seu plano aí para o futuro, Saulo. Sei que tem muitos. Cal, a gente tem muitos planos, objetivos e, como eu falei, sempre colocando na mão de Deus para que Ele direcione, né? Um dos nossos sonhos e planos, continuar servindo a sociedade, a comunidade, né? Continuar também com o trabalho social que a gente faz, um trabalho social, coisas que a gente às vezes nem comenta, mas a gente sempre gosta de servir a comunidade. Isso é interessante. E continuar produzindo, entregando produto de qualidade. Tem muita gente que pergunta, e a abertura da Saulo, franquear, como é que seria? Já recebi várias propostas, até de sociedade, mesmo, cara. pessoas querendo financiar o negócio, querendo ser sócio do negócio, já recebi. Até quando eu fui para abrir a loja, eu recebi propostas. Abrir franquia em outra cidade, já apareceu a proposta? Não, já apareceu proposta. Vamos abrir uma loja em Marabá. Não, cara? Penso também. Então, assim, como eu te falei, Pacajá é uma plataforma de lançamento. A gente está construindo algo sólido, né, e algo duradouro. Existem estimativas que as empresas elas quebram nos 5 primeiros anos de abertura. Eu procuro estudar muito, cara, meu negócio. Muito mesmo. Assim, Tô lascado, tô só com 8 meses. eu procuro estudar. Estudar de várias as formas. Crescimento da empresa. A gente vem numa crescente boa, graças a Deus, devido a aplicar várias estratégias, como eu te falei antes. Mas a nossa visão a longo prazo é continuar crescendo, continuar entregando um produto de qualidade para os clientes, abrir novas unidades da Saulo também, tá no nosso radar, e vamos continuar trabalhando do jeito que a gente vem trabalhando, né, entregando um produto de qualidade para os nossos clientes, porque de fato os nossos clientes merecem. Traz o lanche primeiro aí. Temos que agradecer a Top Lanche. Coloca aqui o Top Lanche aqui. Chama a cantinha. Top Lanche, não, é Paca Burger. Hoje é Paca Burger. Calmax. Aí, manda lá. Mostra aí, Henrique. Aí, Paca Burger. Joseph, meu irmão, obrigado, tá, pela parceria, obrigado pelo lanche. Vamos fazer um videozinho aqui e mandar para você depois. Obrigado, meu irmão. Vamos fazer o sorteio? O pessoal que tá na live aí, nós vamos fazer um sorteio dos brindes. Pega para nós aí, vai pegar para nós. É um chapéu primeiro? Como é que é? Chapéu, tem mais aqui uma camiseta, tem um boné também que eu trouxe para sortear. Boné, né? Isso. Como é que eu sempre faço? Eu vou correr a mão para baixo aqui. Ô, Henrique, você dá uma aproximada para nós que a gente segura bem salvo. Essa xícara vai ficar, né? Essa aqui é da disposição aqui do nosso amigo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu até conversei com você mais cedo, a gente está tirando essa cabine daqui, as pessoas que não estão vendo, tem uma cabine aqui do lado. Coloca o Saulo bem, a imagem do Saulo, que dá para o pessoal entender. Aqui atrás dessa espuma é uma cabine. A gente vai tirar essa cabine, vamos colocar uma mesa rústica aqui, uma prancha, já está finalizada. E a gente vai fazer os nichos na parede para a gente colocar os brindes dos visitantes quando estiver vindo para cá. Cada visitante traz uma trazer um para colocar lá para a gente fazer uma mural. Fazer um muralzinho legal. Bora lá, Henrique. Isso, tá aqui. É isso. Pessoal, eu vou passar aqui, né? Opa, deixa eu voltar aqui porque saiu aqui o bate-papo, aqui o chat, tem que recomeçar. Para a gente poder fazer o sorteio, né? O sorteio
Qual é o primeiro brinde que vai ser sorteado aí, Saulo? Fala para nós. Vamos sortear esse boné. O boné que tá na sacola aí? Isso. Tá bom, pessoal, vamos lá. Vou passar o dedo aqui e apertar em cima. Anderson Santos. É o Anderson que falou agora aqui. Sabe quem é, né? É meu patrão. É teu patrão? É teu patrão, pois pronto. O Anderson Santos. Agora vamos sortear o chapéu? Vamos. Isso aqui é o quê? É a camisa. É uma camisa. Já por último, né? Já por último. Então bora lá. Bora lá. Aqui. Opa. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Marcos Orleans Brito Bandeira. É o Tu sabe Orleans. Sabe quem é, né? Pois é. Lá da IP Auto Centro. Veio passeio lá, o chapéu, né? O chapéu. Ele tem fazenda, vai dar certinho pra ele. Marcos Orleans, meu irmão, tá aqui, tá com saldo. Depois vai lá na loja pegar amanhã. Pega amanhã na loja, né? Sim. Tá, bora lá então. Vou sortear o último, agora é a camisa. Deixa eu ver aqui. Bora, não, aqui pros últimos, rapaz. Opa! Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vou botar pra cá. Vou botar de baixo pra cima. Deixa eu ver. Rapaz. HP Engenharia. Meu amigo Aqui, ó. Henrique. O dedo parou bem em cima, tá vendo? HP Engenharia. Mostra, Henrique. HP Engenharia, tá? Deu certo. Sabe quem é? É o meu amigo Henrique. É o Henrique? É. Pronto. Tá Henrique ligado? Prudente. Aí pronto, fechou, brilhou, como diz o ditado. Gente, eu quero agradecer vocês. Obrigado pelo carinho. Né? Que Deus abençoe. Nós possamos... Ô Henrique, pode tirar o zoom aqui, esquenta não. Vou falando, pode tirar o zoom. A gente vai finalizar na câmera central. Pega pra ele lá, pode tirar. Aí, pega aí. Pega aí, Henrique, tira aí. Pode tirar, esquenta não. Ao vivo é assim mesmo. Pode pegar, não esquenta a cabeça não. Não, aqui é bom e assim. Isso. Pessoal, eu quero... Salve, meu irmão. Eu quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, por trazer a tua história para a nossa mesa, por fazer esse bate-papo tão bacana que foi. Né? E eu sempre falo que esse projeto que Deus colocou na minha vida foi para isso, cara. Para trazer entretenimento, informação, seja na área da política, na área social, religiosa, como eu tenho o pastor Pedro, que desse, empresarial, como o Celso, o Fabrício, e você, e tantas outras pessoas que vão estar por aqui. E esse projeto é para isso. É para levar informação para as pessoas, levar esclarecimento e informação contundente e trazer coisas novas. E dar oportunidade para um cara que tem uma história aí extraordinária igual a sua, de estar aqui com a gente falando sobre a tua história. Então, assim, eu quero lhe agradecer, né? Parabéns pelo teu projeto e a gente está junto sempre. Quer falar alguma coisa, finalizar, mandar um alô, falar algo que você não falou, fica à vontade. Cal, eu quero primeiro agradecer, né, por essa oportunidade que você nos concede, parabenizar, como eu falei no início, e mandar um alô para todos os ouvintes, né, as pessoas que nos ouviram e também que assistiram aí e que ainda irão assistir. Isso, exatamente. E o que eu quero trazer aqui, para finalizar, é que a nossa trajetória, a nossa história, ela sirva de inspiração para outras pessoas. Verdade. Porque, na verdade, a gente existe para isso, Cal. Você tem uma história de superação que ela é incrível, é maravilhosa e que ela serve para outras pessoas, para que outras pessoas continuem, para que outras pessoas não desistam, para que outras pessoas vão em busca dos seus sonhos. E essa é a palavra que eu tenho para você que está nos assistindo, que tem um negócio, que está iniciando um negócio, ou que, pelos desafios da caminhada, pensou ou pensa em desistir, vale a pena perseverar, vale a pena insistir. A gente só tem uma vida para viver, então a gente precisa viver ela com muita sobriedade, honestidade, passa rápido. Exato. Mas a gente tem que encarar os desafios. Né? Encarar os desafios porque, de uma maneira ou outra, como eu falei, se você deixar para iniciar amanhã o que era para você iniciar hoje, já tem um dia que você está perdendo de construir uma história que vai inspirar outras pessoas. Então, que a nossa história ela sirva de inspiração, que as pessoas olhem para mim e para você e elas falam, poxa, e era para mim ter desistido, mas eu não desisti, o cara está aí, o cara conseguiu. Né? Como eu falo, Cal, algumas pessoas nascem, entre aspas, predestinadas, algumas pessoas nascem com sucesso, com uma estrela que brilha, pode ser que sim,
Mas muita coisa se consegue através do esforço e da dedicação. Eu sempre costumo falar, né, que o esforço, o trabalho duro vence a sorte. Então o cara, eu tenho isso. Não é sorte, cara. O cara acorda de manhã, o cara vai para a luta, ele entrega os desafios para Deus e ele mete a cara. Deus só faz aquilo que não está no nosso alcance de fazer. Exatamente. Nunca fiquei sentado esperando Deus resolver algo que eu poderia resolver. Vou para cima e... Tem um ditado popular que o pessoal diz, faz sua parte que Deus vai te abençoar. Sim, Então, sim. Sim. se você Tem muita fizer a gente sua parte. tem muita gente que leva isso como um versículo, né? Mas não é. Mas é um ditado muito certo, né? Sim. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Exatamente. Isso aí a gente precisa fazer, colocar em prática, porque, como eu falei, Deus ele gosta de pessoas destemidas, de pessoas honestas, caráter, Objetivas. justas, mas que tem um objetivo, né? Que vai em busca, né, daquilo que ele acredita, que ele almeja, e nós vivemos para um propósito. Eu sempre falo, hoje na loja, Cal, aconteceu algo muito incrível. Chegou um rapaz lá cedo, ele não estava bêbado, mas eu acho que ele já aconteceu um acidente, que ele estava desses caras que andam por aí, e ele entrou, eu sempre falo, quem entra na loja tem um propósito. Ninguém entra ali à toa. Principalmente, às vezes o cara não vai para comprar, mas eu falo para as meninas, atende bem, faz o que tiver que fazer. E ele entrou lá e eu ofereci café. Ele entrou lá para me pedir R$10. Perguntei se ele já tinha tomado café. Ele disse que não tinha tomado. Fui lá, peguei um café, peguei um pão, dei para ele, comecei a conversar. E aí eu vi que a roupinha dele estava suja, rapaz. E aí eu falei, rapaz, eu vou te presentear. Aí dei. Isso é uma gratidão. Ganhou meu dia. Aí eu falei, essa roupa aí tu não vai trocar por bebida aí ou por alguma coisa, não. Tu usa essa roupa, eu quero te ver vestido nessa roupa. Quando eu fui em casa almoçar, que eu voltei do almoço, eu vi ele com a roupa, cara. É mesmo, cara. Eu vi ele com a roupa. Ele tinha ido tomar um banho em algum lugar e colocou a roupa. Então aquilo enche o nosso coração de gratidão e ver que a gente está cumprindo um propósito, cara. Você não abrir uma loja para ganhar dinheiro. Se for assim, não vai dar certo. Não vai com usura, não vai querer passar os outros para trás. Vai no teu corre, vai na tua velocidade. Outra coisa, Cal, que eu quero deixar claro aqui para encerrar, eu já encerro porque se deixar eu converso demais. Não se compare com ninguém, cara. Não se compare com um cara que tem um podcast com milhões de visualização. Não. Eu nunca me comparei, porque hoje a rede social, ela mata muita gente assim. Porque o cara quer comparar o negócio dele com o negócio de um cara que tá lá, entendeu? O cara vê o cara ali, o cara nem imagina. Rede social, o cara mostra o que quer. Eu mostro da minha vida só o que eu quero. Tem muita gente que é uma farsa e por trás o cara tá... Não é o que ele apresenta na rede social. É verdade. Então eu quero ver a realidade das pessoas, quero ver o que o cara faz na realidade dele. Então não se compare com ninguém. Faça o teu corre, vai na tua velocidade, peça a Deus sabedoria, tenha curiosidade, seja muito resiliente, vai aparecer muito desafio, mas você vai ultrapassar, né, e bola para frente, que o empreendedor ele é alguém que merece ser honrado e respeitado. Agradecer, cara. Para finalizar, assim, tu tocou num assunto interessante que eu